Ah, oba, minha tropinha! Trazendo pra vocês mais uma daquela continuação do streamer. Se você gosta dessa obra, por favor, deixe o seu like pro YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo miserável. E claro, se inscreva também pra dar aquela moralzinha de cria. E se quiser hypar e comentar pra gente trazer a continuação mais rápido, é contigo mesmo. Dito isso, siga meus bons. Essa obra começa com um anúncio um pouco duvidoso, mas calma que vocês vão entender. Primeiro, o apresentador avisa que a pessoa venceu dezenas de milhões de jogadores, passou por centenas de campos de batalha, fora as dúzias de reviravolta dramática. Ela foi a única campeã que superou todas as probabilidades de competição para sobreviver até o fim. Em nenhum momento a garota fugiu. Ao invés de se esquivar, ela enfrentou de cara. Ao invés de hesitar, ela avançou. E no final, ela esculpiu uma lenda na realidade virtual, que no caso tá na realidade, né? Tudo misturado. Todo mundo deve se lembrar da campeã da Liga de Streamer, conhecida por todos como Shin Ryu. A garota é boa no que faz, velocidade de corte instantâneo, intuição que vai além da precisão, uma harmonia sem precedentes que ninguém consegue replicar. A maldita garota foi além de ser apenas uma jogadora e se tornou uma lenda. A garota agora tá pronta pra fazer a sua estreia no profissional. Pois é, esse show todo a garota nem profissional ainda é. Eu acho que estão cantando muito o galho dela. Mas a pergunta que fica é, ela vai reivindicar a glória na próxima temporada? Bom, depois de todo esse anunciado, a gente vai pra 6 anos no futuro. A gente vai pra um lugar um pouco diferente. Meio estranho, mas é um local onde tá cheio daquelas cápsulas. Aquela que a rapaziada usa pra jogar, sabe? Pois é, e de uma delas sai o nosso protagonista. Finalmente, né? Tava na hora desse cara trabalhar. Alguém pergunta pra ele como é que ele tá se sentindo. O que achou da nova cápsula? Faz bastante tempo, desde a última vez que ela pôde jogar. Essa daí é Rojinhe, a diretora do Centro Vermelho. O prota fala que com certeza tá menos tonto do que antes. O seu corpo parece bem mais leve também. A diretora diz que isso é perfeito. Mas será que ele pode vir um momento pra ver um negocinho especial? Ô, convite bom a hora dessa, hein? Mas o que ela queria mostrar é uma nova cápsula. Toda a tecnologia da empresa tá dentro dessa bichinha. E adivinhe, ela serve justamente pra maximizar o que já tá no máximo. Pois é a cápsula das cápsulas. Graças a isso, até pessoas com limitações físicas vão poder jogar. Isso também serve pro prota. Mesmo ele com a taxa de assimilação baixa, vai conseguir usar bastante. Só claro, tem que limitar um pouco o tempo. Não é pro moleque passar horas e horas. Aí tá pedindo pra dar B.O. Você é um Jun curioso, então pergunta quanto custa. A mulher diz que tá baratinho, meu amigo. Apenas uma bagatela de 100 milhões de won. É claro que na hora o nosso prota quase falece. Será que essa mulher se esqueceu o que é 100 milhões de won? A diretora diz que tá brincando, calma. Ela sabe que o preço é um pouco salgado. Mas relaxa também, prota, vai. O que importa é quantas vezes você vai poder parcelar essa brincadeira. A sorte dele é que a diretora diz que tem uma proposta especial pro garoto. Mas será que ele gostaria de ouvir? Antes da gente ver essa proposta, vamos entender melhor o que é essa história de cápsula. Na verdade, não tem nada de surreal ou diferente nessas cápsulas. São dispositivos que fundem a realidade virtual com a nossa realidade, só que através de máquinas. Vocês já conhecem elas de outros manhuás. Só que aqui, ela foi desenvolvida para várias coisas e não só para jogos. Só que, claro, todo mundo tem a vontade de deitar um dragão na porrada, né? Então, atualmente, ela é utilizada mais para isso. E por sinal, quando é que vão inventar uma porcaria dessa para nós cair na porrada com um dragão? Todo mundo tem o sonho de fazer igual o Protinha tá fazendo. Puxa ele uma espada, bate em um, bate em outro, bate no anão, bate no aleijado, bate no dragão. Todo mundo tem a vontade de fazer isso. Bom, vamos parar de falar maluquice, vamos focar na história. Depois de derrotar aquele dragão, o chefão apareceu. Diante disso, o prota começou a invocar várias coisas, como espada mágica, habilidade de chamas, magia, tudo que ele tinha direito. Naturalmente, ele acabou ficando apaixonado por isso tudo. O resto do mundo também foi varrido pelos jogos de cápsula, seja ele qual for. Tinha de fazenda, de construção, de arqueiro, até de cozinha tinha. Porém, como nem tudo nessa vida é tão perfeito, Deus quis usar o prota de exemplo. Um moleque acabou indo de arrasta dentro da cápsula. Quer dizer, ele não foi de arrasta. Um moleque desmaiou. A culpa dessa situação foi a sua taxa de assimilação. Infelizmente, ela era muito baixa. Então, o moleque não conseguia se mover direito dentro do jogo. E isso acabou afetando o cérebro dele na realidade. Nos últimos dias, o garoto acabou criando bastante esperança, justamente porque falaram que mesmo com a taxa baixa, ele conseguiria jogar novamente. O que quebrou as pernas dele foram os 100 milhões de won. Isso é ridiculamente caro. Até na parcelinha mensal ficaria caro. Se ele não tivesse começado a jogar, pra começo de conversa, ele nem ia querer jogar de novo. Mas agora, né, já é tarde demais, a vontade já tá grande. Mas é aí que vale a reflexão. Por que o prota começou a jogar esse tal jogo de cápsula? Ah, meu amigo, essa resposta infelizmente vai demorar um pouquinho. Primeiro, vamos lá pra casa do nosso mano Duro. Na televisão do AP tá rolando mais uma partida online. E sim, é de novo da Shirayão, a atual campeã número 1. Quem tá assistindo dessa vez é o nosso mano Kintayu, o colega de quarto do Seonjun. Ele até pode ter uma cara de lerdão e panguado, mas é um streamer veterano. Ele tá nessa vida já faz um tempo. Chegando na sala, nosso prota pergunta o que diabos ele tá assistindo assim tão alto. O moleque fala que é a partida de exibição da T-League, a transmissão
transmissão tá bem animada e hypada pra caramba. O Seu Jun pergunta se a T-League realmente é tão famosa assim. Ele viu um monte de anúncios lá fora. O Kintai pergunta se ele por acaso tá de sacanagem. Ele realmente tá perguntando se a T-League é famosa. Meu amigo, ela bate de frente com Call of Duty, League of Legends, MOBA, Rainbow Six e por aí vai. Na verdade nem bate de frente, é muito maior. Como ele nunca teve noção de quão grande ela é. A T-League também é conhecido como a Liga de Streamer. A bicha é tão hypada que tem no mundo 15 milhões de espectadores. Na verdade, um torneio regularzinho ali na Coreia pega 1 milhão de espectadores, só apenas na Coreia. Como normalmente é aberto, meu amigo, é 15 milhão. Você tem noção que é papo de Copa do Mundo na Cazé TV, meu camarada? Curioso que só ele. O Prota começa a perguntar que tipo de armas eles costumam usar. O moleque responde que todo tipo. Existe arco, existe magia. O Prota diz que espada é interessante. O Gentai diz que pode até ser interessante, mas calma lá, abaixa a bola. Não é porque que você tem a espada que você vai ser o melhor, ou muito menos se sair bem. No ano passado ele usou a espada e se lascou. Foi eliminado instantaneamente. É aí que o Prota lança a maior pedrada que um amigo pode dizer ao outro. Ele não sabia que qualquer streamer poderia entrar. Ele achou que fosse só os populares. Um amigo puto da vida pergunta como assim? Como assim? Tá falando que eu não sou popular? Ano passado ele foi bem pra caramba, meu amigo. Mas afinal, por que ele tá perguntando sobre a liga de streamer? Ele nunca foi disso. Na verdade, ele nunca nem se importou com as cápsulas. Mas falando em stream, eu vou contar pra vocês, na moral, eu tô com uma vontade de voltar a fazer live que só. Vocês iam curtir se eu voltasse a fazer live? Na verdade eu fiz só uma vez, né, que eu sou meio preguiçoso, mas eu fiz uma vez e gostei. Gostei também, não gostei muito não, porque jogo não é comigo. Mas jogar, aloprar e ficar em casa gastando, aí eu gosto demais, meu amigo. Enfim, enquanto a gente tava conversando, o telefone do Prota começou a tocar. Como toda pessoa normal, obviamente, o telefone tocou, ele vai ver o que é. E é uma mensagem da diretora. Ela tá perguntando se por algum acaso o moleque pensou sobre a proposta dela. Bom, pra vocês entenderem qual foi a proposta, a gente acaba voltando um pouco no passado. A diretora contou um pouco sobre a T-League pro Prota e disse até que os organizadores, a Trad, estavam adicionando um novo modelo de cápsula como grande prêmio. Se ele decidir entrar no torneio, eles podem alugar aquela cápsula pra ele. No caso, a cápsula que funciona pro garoto. Mas sabe o que me preocupa? Isso tá bom demais pra ser verdade. Que empresa que faria isso por você? Saia dessa rua escura, Prota. Saia dessa laranjada, meu amigo. Isso aí é papo de calça riada, eu tenho certeza. Uma mulher ainda tem coragem de perguntar pro garoto o que ele acha. Eu, na hora, desconfiaria. Ele acaba comentando pro seu colega de quarto que talvez também devesse entrar na liga. É claro que na hora o amigo dele pergunta como é a história, o que ele tá dizendo. O Seu Jun pergunta se ele tá surdo. É realmente isso. Talvez ele devesse entrar na liga também. Por algum acaso o garoto não acha que ele se sairia bem? O camarada dele diz que não, você não sairia. Ele é ruim demais com essas coisas, não, é muito desajeitado, não sabe nem fazer streamer. Fora que ele acha que a liga é algum show de talentos local, onde qualquer Zé Ninguém pode sair entrando assim. É, o Prota sabe que também não é assim. Mas tipo, tem um motivo pro garoto querer tanto entrar nas cápsulas de novo. Ele quer sentir a glória que uma vez já desfrutou sendo o deus da espada. Pois é, o nosso garoto é um deus da espada. E eu não tô dizendo isso brincando não, ele realmente é um deus da espada. Pode parecer brincadeira, mas o garoto é um reencarnado. E não é qualquer reencarnado, é aquele reencarnado apelão pra caramba. O famoso e poderoso deus da espada. Quando vinham centenas de inimigos na sua direção, o garoto só precisava desembainhar a espada, que era Xablau. Ninguém sobrevivia, meu amigo. Ele cortava no meio, cortava a perna, desligava na cabeça e... em questão de porrada, o maluco era bom. E é por conta disso que ele quer entrar na cápsula de novo. Sentiu que ele já sentiu uma vez, né? Agora ele só é uma pessoa normal que, na verdade, ainda tá abaixo da média. Nem na cápsula ele consegue entrar. É engraçado que tem uma memória da vida passada que o Prota não consegue largar. É uma memória do mercado negro secreto que só abria durante a lua cheia. No meio do mercado tinha um certo produto só esperando ser utilizado. Era um escravinho qualquer. Mas na verdade esse aí era o Prota na sua vida passada. Sim, o moleque já foi escravo. Graças a Deus, né? A favela venceu e as coisas mudaram. Mas isso tudo foi graças a um homem, sabe? Não foi o Prota que deitou todo mundo na porrada. Vendo a criança preocupada, o homem perguntou ao Prota se gostaria de ir com ele. Sabe, é aí que tá o ápice da história. É aí que tá a memória que o Prota não consegue esquecer. O motivo é porque se seu mestre não tivesse aparecido naquela época, se não tivesse existido o passado do prodígio que foi salvo no desespero, ou o fardo pesado e a responsabilidade de sustentar uma seita inteira, ele não teria se tornado quem é hoje. No caso, o deus da espada. O que hoje não, né? O que ele era antes, porque ele já não é mais isso hoje. O que importa é que se ele não tivesse passado por cada prejuízo, ele não teria se tornado quem é hoje. Mas o problema agora é do que adianta você ser um deus da espada, mas tudo na sua vida passada. É aí que enquanto o moleque tava emocionado, alguém vem gritando, seu desgraçado maluco. Vendo que é o Kintai, o Prota pergunta por que ele tá dizendo isso, com o maluco da cabeça. O Kintai se defende dizendo que tá falando isso, porque não faz sentido nenhum o Prota ter comprado uma cápsula daquela. Isso tudo só pra participar da League? O Prota diz que, bem, o que tem que ser,
será, né? Tem que ver essa parada aí. Mas por que não faz sentido? O Kintai pergunta se o Prota sabe o quão rigoroso é pra participar da League. Primeiramente, que você nem consegue entrar se não for um streamer considerado popular. Além disso, ele acha que ganhar popularidade é fácil? Primeiro que você tem que ser meio dodói da cabeça. Tem que ficar pedindo curtida, comentário, escrever toda vez o neguinho fica puto contigo. Segundo que você precisa ter o instinto, meu amigo. Saber a hora de fazer cada coisa. E fora que às vezes você vai querer tornar um vídeo mais engraçado. As pessoas vão ficar te comparando com o Momo, dizendo que você tá copiando dele. Isso só porque você fez piada durante o vídeo. E isso supondo que você tenha um humor bom. E depois de fazer todo o conteúdo, ainda vem a edição. A edição a gente deixa com outro time, né? Porque isso aí realmente o Blade não aguenta não. Mas o que importa é que você grava, edita. E mesmo assim tem a possibilidade de fracassar. Ele tem noção pelo menos de quão arriscado é isso. Mas primeiramente, como é que ele vai fazer alguma coisa se nenhuma cápsula ele tentou usar ainda? Aí o Prota começa a olhar pra trás, lembrando que realmente ele não chegou a usar a cápsula, né? Porque outra ele já usou sim. É aí que o moleque solta a pergunta que todo mundo se pergunta. Será que não tem como ser famoso apenas com habilidade? O Kintai até sorri vendo a persistência do Prota. Mas sim, existe. Porém, você tem que estar no topo do topo. Por exemplo, uma certa jogadora, a Shin Raion, acabou chegando no topo e tendo muita visibilidade por conta das suas habilidades. Ela não é uma boa streamer, não sabe entreter muito, mas é forte pra caramba. O Seonjun então fala que interessante, mas sabe, ele é melhor do que essa Shin Raion. E por sinal, ele já tentou usar a cápsula uma vez, só que isso já faz muito tempo. No Kintai começa a pensar que não é possível que ele tá escutando isso. Da onde o moleque tá tirando tanta arrogância? Mas tá, ele já não aguenta mais. Tá na hora desse moleque tomar um choque de realidade. Então o Kintai fala pra ele entrar pra dentro da cápsula pra que possam testar se ele realmente for melhor que a Shin Raion. Não, se for melhor do que ele. O Kintai a partir de agora vai ficar com todas as tarefas domésticas. O Prota, que já gosta de um desafio desde a sua vida passada. Meu amigo, acho isso bem interessante. Não precisar varrer, passar pano e lavar a louça é muito bom. Bom, dito isso, os dois acabam entrando nas suas cápsulas. A primeira coisa que aparece pro Prota é o sistema. Ele avisa que o garoto tá logando em 10 segundos. Enquanto isso, o Seonjun fica lá refletindo um pouco. Sabe, essa história de streamer nunca passou pela cabeça dele. Pra ser honesto, é algo que ele nunca se interessou muito. Mas quando se fala de liberdade, dinheiro e poderzinho dentro do jogo, isso é bem interessante. Tudo bem, ele até pode começar não sendo o melhor do mundo. No caso, o melhor streamer, né? Porque o melhor na porrada ele vai ser, isso é óbvio. Mas tá tudo bem, porque todo mundo no mundo segue uma lógica. Preste atenção que essa frase aí é boa, hein? Essa frase eu gostei, ó. Presta atenção, todo mundo começa sendo desajeitado. É mais provável que você seja desajeitado do que bom. As coisas começam assim. Se você apenas hesitar por nunca ter tentado, também nunca vai conseguir nada na vida. Mas tá, chega de reflexão, porque finalmente o Prota logou na máquina. A primeira coisa que ele vê é praticamente um templo. O sistema fala que aquilo ali na verdade é um campo de treinamento. E o moleque fica impressionado com isso. Realmente parece um dojo. Bom, logo em seguida o Kintai também aparece, falando que achou o maldito. O Prota pergunta que lugar exatamente é aquele. E o Kintai diz que é o campo de treinamento. É um jogo básico instalado na cápsula. Aquele é um lugar onde você luta contra IAs de treinamento para deixar um recorde. O Prota pergunta se não pode simplesmente lutar contra o seu amigo. Não seria mais fácil assim? Mas o Kintai diz que até pode ser, mas não. O motivo é porque ele não sabe pegar leve. Ele pode acabar deixando o Prota vendo o sangue. E vai que o moleque não se dá muito bem com isso. Se ele soubesse a quantidade de tomate que o Prota já viu. É claro que o Kintai também deixa claro que se ele derrotar a IA, é como se também estivesse derrotando ele. Então a aposta ainda tá de pé. A IA primeiramente vai do nível 1 ao 10. Claro que ela fica mais forte conforme vai subindo o nível, então toma cuidado. A IA de nível 10 imita a pessoa com o melhor recorde até hoje. Esse recorde é estipulado quando você derrota a IA de nível 9. Atualmente o robô de nível 10 é da Shin Raion. Faz 5 anos que ela não sai daquele lugar. Ninguém conseguiu quebrar o recorde dessa maldita. Por mais que muitos tenham vontade, você não pode sair por aí desafiando o robô de nível 10. Antes você precisa passar obrigatoriamente pelo nível 9. Só que calma, isso não significa que ele é mais fácil. Enquanto falava, o Kintai acabou não reparando numa coisa. O Prota já estava selecionando o robô. O Sistermin avisa que a partida foi criada. Recomeçará em breve. O Kintai começa a zoar com a cara do Prota, perguntando se ele já escolheu a IA. Mas qual nível ele pegou? Ele não pulou vários níveis de forma imprudente, não é? Bom, se ele fez ou não, agora é tarde para descobrir, porque a IA já tá vindo pra cima. O robô vem fazendo o primeiro golpe, porém nosso Prota aguenta tranquilamente. O Kintai acaba achando isso um pouco engraçado. O moleque tá relaxado demais. Na verdade, ele tá totalmente arrogante. Isso tudo porque tá se defendendo de ataques de IAs fracas. Falando na IA, o robozinho vem dando um corte, mas o Prota desvia. Só que isso foi a brecha perfeita para ele vir no contra-ataque. Com o seu primeiro golpe, ele já arranca mais da metade dos pontos de vida. O Kintai começa a ficar um pouco pensativo. Mas aquilo foi sorte, não foi? Não é possível que ele vai ter que lavar a louça do ano inteiro. É
claro que esse corte também não foi o suficiente pra parar a IA, mas também não tem problema. O Prota começa a descer além de tudo que é ângulo, meu amigo. O robô puto da vida tenta contra-atacar, mas é aí que o nosso Prota dá mais uma sarrafada. Com isso, infelizmente ou felizmente, depende se é pro Prota ou pro Quintai, o robô acaba perdendo o braço. O colega de quarto, vendo aquilo, fica incrédulo. Ele realmente conseguiu arrancar o braço do robô? E tipo, ele não mostrou muito desespero, então ele fez isso de forma fácil. O robô, vendo seu braço no chão, até fica com cara de choro. Ele não sabia que seu oponente seria tão difícil assim. Mas é, robozinho, infelizmente o nosso Prota é. E também não tem piedade nenhuma. Cara de choro pra ele é fome, meu amigo. Após a derrota do robô, o sisteminha aparece. Ele avisa que o garoto enfrentou uma IA de nível 9. Como ele fez isso em 2 minutos e 23 segundos, ele ficou na posição do rank de 107º. O Quintai fica surpreso com isso e pergunta como assim? Aquele era uma IA de nível 9? De nível 9? Então não é possível que a próxima que ele vai enfrentar vai ser aquela, a máquina mortífera, a cópia da Shiraion, a maldita IA de nível 10, que até vem toda douradinha. Ó, gostei. Tá bom. O Quintai até ficou bastante impressionado com isso tudo. Mas é aí que vem a pergunta. Quem é verdadeiramente o seu colega de quarto? Porque não é possível que seja esse maluco. Enquanto isso, lá na loja de venda de cápsulas, uma das vendedoras pergunta para a diretora por que diabos ela fez aquilo. A diretora fica em dúvida e pergunta, aquilo o quê? A mulher diz que aluguel grátis. Da onde ela tirou isso? Ela não precisava ir tão longe assim alugar grátis pro moleque. Sinceramente, ela até diz que nunca viu alguém sair dali tão feliz, muito menos tão rápido. E pra ser mais sincera ainda, a garota ainda diz que provavelmente ele não vai conseguir nem entrar na liga. A diretora diz que bem, ela só odeia ver talentos desperdiçados. A vendedora pergunta, como assim talento? A diretora começa a pensar que já achava o Prota incrível naquela época, quando ele não conseguia sincronizar, sabe? Tinha apenas 10% pra menos. Só que de antes pra agora, as habilidades dele melhoraram muito. Respondendo a vendedora, a diretora diz que é como ela disse, realmente pode ser difícil pra participar, mas se ele apenas conseguir entrar, meu amigo, a vitória talvez seja possível, pode acreditar. Mas voltando lá pro jogo de treinamento, o Prota já tá enfrentando a maldita IA de nível 10. O colega de quarto já começa a pensar que ele não vai ganhar de verdade, vai? Tipo, não é possível. Mas só por via das dúvidas, o moleque começa a pedir o sistema pra começar a gravar. É porque, tipo assim, se ele realmente ganhar, isso vai ser um ótimo conteúdo de streamer. Enquanto isso, lá vai o robozinho dando a vida pra acertar o Prota. Só que por mais que ele se dedique, querendo ou não, nosso Prota é bom na porrada, né? O robô, felizmente, não tá arrumando nada. O Prota até começa a refletir que é como esperado da Shiraion. Ele já até tinha sentido algo nela antes. O talento dela é maior do que qualquer pessoa da sua vida passada. Pode não parecer, mas é, meu camarada. O único detalhe é que tem uma única exceção. O Prota. É claro, pra ela conseguir bater nele falta muito. Vendo o nosso Prota viajando, o Quintai grita perguntando o que esse idiota tá fazendo. Mas o Prota pensa, ué, como assim? O que eu tô fazendo? Eu tô parado. O garoto tava avisando o Prota que era pra tomar cuidado. Mas tudo bem. O Quintai tava imaginando que isso fosse acontecer desde o início. Ganhar da garota não seria possível, né? Tirando a espada da barriga, o Prota pergunta, como é a história, meu amigo? Quem que não seria possível de eu ganhar? E o mais engraçado é que agora a garota ficou sem espada. Mas focando no garoto, ele percebe que mesmo depois de perfurado, não sentiu dor e muito menos sangrou. A realidade virtual realmente é muito interessante e boa. Um golpe desse, no final das contas, só arrancou 1 de HP do Prota. O Quintai começa a perguntar que não é possível. O moleque não meteria uma dessa. Ele deixou ser atacado de propósito. O Prota responde que ele tava curioso pra ver o que ia acontecer. Bom, a IA de nível 10, que eu achei que ia ficar desarmada, começa a invocar mais uma espada. Mas assim que a sua espada regenera, ela parte mais uma vez pro ataque. O Prota também não fica parado. Vendo a maldita IA vindo na sua direção, o garoto também se lança contra ela. O impacto entre os dois é tremendo, mas claro, o Prota mais uma vez se sobressai. Fazendo um contra-ataque, ele gera uma abertura na IA. Uma abertura essa perfeita pra ele encaixar um chutão. Isso acaba obrigando o robô a recuar. Com um pequeno arranhão e um chute daquele, já foi possível arrancar 4 de HP. O Prota começa a debochar da situação, perguntando qual é o problema. E aí, ela não vai vir não? Mas tudo bem. Já que a IA não vai até ele vai até o maldito robô. O moleque chega com tudo, mas dessa vez até que a robozinha aguenta o impacto. Só tem um detalhe que eu acho que ela não esperava. O Prota sabia muito bem aonde estava batendo. O Quintai fica pensando que não é possível. Ele realmente vai conseguir fazer isso? E sim, ele fez. O safado quebrou a arma da inimiga. Aí você pensa, tudo bem, né? Ela vai regenerar a outra. O problema é que isso demora, né, meu camarada? E essa lentidão pra gerar outra espada é a brecha perfeita que o Prota precisa. A gente pode decretar que o nosso garoto finalmente ganhou. Ele até que é humilde com a garota, aproveitando que
tá gravando. Ele diz que se ela treinar por mais 80 anos, talvez, só talvez, tenha a chance de vencer. Humildade pura esse garoto, né? Depois do robô finalizado, o sistema avisa que ele venceu a partida. Quem fica incrédulo com isso é o Quintai. Porque, tipo, não é só dele vencer a partida. É porque agora ele vai ter que lavar a louça, guardar a roupa, dar banho nos gatos. Afinal das contas, é uma faxina completa na casa todo dia, somente ele. Virou uma empregada pessoal. O sistema começa a avisar que o dono do nível 10 tá começando a mudar. Vendo a telinha do sistema, o Prota pergunta se já é o suficiente pra ele começar nas lives. E aí, farmou aura o suficiente? Bom, no dia seguinte, a gente vê o Quintai igual uma empregada. Primeiro, o Prota começou pedindo comida, mas aí reclamou da comida porque o macarrão tava cozido demais. Ele avisou pro garoto aproveitar que já tinha feito cagada e passar aspirador na sala. Depois tinha que dobrar a roupa e lavar a louça. Enquanto isso, o Prota foi pro seu quarto descansar. O moleque pensa que já que instalou o jogo ontem, será que ele devesse começar a se preparar pra começar as lives? Bom, isso ele só vai descobrir depois que entrar, então vambora pra dentro da máquina. Chegando lá, o moleque repara que tá num lugar um pouco diferente. Dessa vez, o local é tudo branco e não parece mais um dojo. O Prota começa a se perguntar, como assim? Que lugar é esse? Pra responder a sua pergunta, o sisteminha aparece. Ele diz que aquilo ali é o lobby do jogador, um local pra se preparar antes de começar o jogo. O Prota começa a refletir sobre esse local. Ele chegou a ver alguns streamers se comunicando no lobby antes de começar alguma partida. Tá bom, ele entendeu que de fato é um lobby. Só que sabe, os dados dele, o garoto vai preencher mais tarde. É muita coisa que estão pedindo, isso dá uma preguiça. Mas agora vamos pro que importa. Será que ele já deve ligar a Trevel? A Trevel é a plataforma número 1 de streamer atualmente. Todo mundo normalmente faz live por lá. Ela vai ser importante, porque por enquanto, o Prota só tem um objetivo: ganhar reconhecimento como streamer para participar da liga. Pra isso, obviamente, ele teve que escolher um jogo hypado. O nome do jogo é Sombra na Cidade. E meus amigos, vamos falar dessa cena aqui porque tá lindíssima. Ô, cidadezinha bem desenhada, meu camarada. Sombra da Cidade é um jogo ambientado na Idade Média, onde você assassina pessoas usando métodos extraordinários. Quanto mais diferente você faz, mais hypado você fica nas lives. O jogo conseguiu ultrapassar 2 milhões de espectadores no seu primeiro dia de lançamento. E como essa popularidade não diminuiu depois de uma semana, é o jogo perfeito para quem tá começando. O Prota, um pouco mais equipado, já começa a escalar um prédio. Ele não só já conseguiu alguns equipamentos, como também aquela famosinha roupa de assassino. Quer dizer, eu acho que ele pode ter ganhado isso direto no jogo, né? Mas vamos imaginar que ele conseguiu. O que importa mesmo é que o garoto já fez tudo o que precisava. Então, bem, tá na hora de começar. O título da live do garoto é a primeira vez fazendo live e a primeira vez jogando. Alguém pra apoiar? Realmente é isso que tá escrito. Quem colocou esse título foi o Quintai e não o Prota. O moleque não reclamou porque vai que dá certo, né? O moleque tava dizendo que era veterano dele, então podia deixar que ele configurava. Aquilo vai atrair espectadores pro garoto. O Prota acabou deixando ele fazer, mas calma lá. Também não é como se ele nunca tivesse jogado VR antes. Olhando pra cidade, o Prota começa a reparar nas pessoas. Ele percebe que o gráfico é até que interessante, sabe? Muito bem renderizado. Será que ele deve aproveitar um pouco antes de começar? Não. Antes que ele possa tomar uma decisão, uma pessoa chega chamando pelo nome de Dani. Essa é a Christine. E avisa o garoto que ele pode morrer nessa missão. O moleque responde quando é que não foi perigoso. Toda missão é assim. Mas calma, porque não é como se o Prota conhecesse a mulher ou como se quisesse falar aquilo. Essa porcaria é uma missão de tutorial. O diálogo é automático. A voz dele também tá um pouco diferente. O real nome do seu personagem é Dani. É por isso que a mulher chama ele assim. A Christine diz que realmente toda missão é complicada. O Prota diz que, pois é, se ele realmente quer matar alguém, também deve estar pronto pra morrer. A Christine responde que tudo bem. Porém, ele deve tomar cuidado. Os inimigos podem estar entre eles. O Seonjun não, o Dani. Fala pra garota não se preocupar. Agora ela deve ir primeiro à taverna. A mulher diz que tudo bem. Porém, primeiro entrega pra ele um papel. Junto ela diz as seguintes palavras: nada é verdade. Duvide de tudo. O Prota sabe que depois dessa frase, a brincadeira vai começar. Depois dessa conversa, o moleque começa a andar de telhado em telhado. Quer dizer, ele ainda não detém todas as habilidades do jogo, mas tá começando a pegar o jeito em cima das cordas. Lá ele tá aprendendo a pular em cima das coisas, pular em cima de telhado e por aí vai. O sistema avisa que o modo automático do tutorial finalmente acabou. Agora ele tá por conta própria. O Prota diz que finalmente. Mas agora, se ele seguir o mapa e for por ali, deixa pra lá. Aquilo era pra ser um caminho, mas não. Ele deu de cara com a parede. O sistema fala: calma, rapaz, é só subir pelo cano. O Prota não
entendi muito bem como é que vai começar a subir por aqueles canos, mas foi só tocar que algo estranho aconteceu. O moleque começou a escalar de forma muito rápida. Quando foi dar conta de si, já estava em cima do telhado. O Seonjun começa a se perguntar o que foi aquilo. Do nada, seu corpo começou a se mover sozinho. Esse jogo, pelo visto, realmente é imersivo. Mas será que acabou? Bom, provavelmente, enquanto ele ainda tiver no modo automático, vai poder relaxar um pouquinho. O sistema alerta para ele a missão de tutorial. O seu objetivo? Assassinar o Héctor. Héctor é um nobre de alto escalão e um gerente intermediário de uma sociedade secreta. Por isso, o esquadrão de assassinos deu essa missão específica pro Danny. O Prota pensa que pelo visto é tranquilo. Ele só tem que eliminar esse tal de Héctor. Dando uma olhadinha no mapa, ele percebe que tá um pouquinho mais pra frente, mas tá logo ali. O tutorial pede pro Prota tentar descer pelas cordas, só pro moleque experimentar pela primeira vez. O Prota pensa que isso é um ensinamento básico do jogo, então é tranquilo. Mas sabe, ele acaba tendo uma outra ideia. O que acontece se ele cair quando estiver no meio da corda? Será que ele precisa mesmo ir até lá embaixo? Porque tipo, se ele cai, chegaria mais rápido lá embaixo, poderia seguir o jogo. Bom, pra testar sua teoria, o nosso garoto simplesmente solta a sua corda. Ele achou que tava no mesmo jogo que o jogo de treinamento. Se lembram daquele lá do início? Pois é. Só que a questão é um pouco diferente, meu camarada. Aqui você sente bastante dor. O moleque percebe que seu plano não funcionou. É aí que a telinha do sistema aparece na frente do Prota. Tem um comentário lá em específico rindo da cara dele, dizendo que ele realmente é um novato. Um outro comenta que é justamente por isso que ele assiste lives assim, de gente que tá começando. São burros pra caramba. O Seonjun começa a lembrar que ele realmente tava em live. Que vergonha, que vergonha. Se ele tivesse lembrado disso, com certeza não teria feito. Mas quando foi que entraram 4 pessoas na live? Será que é por conta do título que aquele imbecil colocou? O Kintai aparece mentalmente dizendo que sim, foi por isso, seu idiota. Primeiro, Prota pede desculpa ao chat. Ele esqueceu que tava fazendo live, bom, acabou não dando atenção. Mas o pessoal diz que tudo bem, agora não enrola, vai logo pra missão. O moleque começa a refletir que quando ele jogou pela primeira vez, os IDs tinham nomes sérios. Defcon 1, Alpha, Technoblade. Agora é só ID estranho com foto maluca. Por exemplo, Rei Extensor dos Tijolos. Mas deixa isso pra lá. O bom mesmo é quando entra gente maluca. Mas agora, parando pra refletir um pouco, o Prota se lembra que o Kintai avisou pra ele que era pra praticar conversas com o chat. Mesmo que não haja espectadores ou apenas um, ele não deveria ficar obcecado pelos números. O que importa mesmo é a comunicação. A razão pelas pessoas terem pulado de lives grandes e populares é justamente a comunicação. Normalmente quem tem voz é somente os VIPs, ou então quando não é o VIP. É tanta mensagem que a sua nem aparece direito. O Prota entende que deve tentar falar casualmente por enquanto. Conversar, falar de boa, sabe? O pessoal do chat começa a perguntar se ele realmente é um streamer novato. E o Prota diz que sim, ele é. Um outro fala que verificou o registro do streamer. E realmente ele é novato. Começou não tem nem 2 dias. O Prota pergunta se dá pra verificar isso também. E o cara diz que sim, mas ele pode mudar pra privado se quiser. O Prota tenta mudar, mas percebe que isso dá um pouco de trabalho. A rapaziada diz que sabe, realmente dá um certo trabalho. Mas e aí? Quando é que ele vai pra missão? O Prota comenta que realmente ele tinha se esquecido da missão. Bom, agora que lembrou é melhor ir logo, né? É aí que a gente vai direto pra mansão do Conde Héctor. O moleque comenta com o chat que até que chegou rápido, não demorou pra chegar na mansão. Mas agora que fica a pergunta, o que ele deve fazer primeiro? Deve apenas entrar andando? A rapaziada diz que não. Primeiro ele deve ler o bilhete que recebeu da Christine. O Prota começa a pensar que, rapaz, nem do bilhete ele se lembrava. A memória tá fraca, ele tá ficando velho, sabe? Na mensagem dizia que o Héctor tava no quarto no 2º andar. A quantidade de inimigos que tem no local são 20. Começando a puxar algumas coisas do inventário, o Prota percebe que começou a ganhar algumas armas. Por exemplo, uma bengala de espada e uma manopla. O chat diz que sim, isso aí é o material básico. Você ganha no tutorial. O Seonjun reflete que, poxa, pra eliminar apenas um cara, aquilo ali é mais que suficiente. Então tá na hora de entrar. Mas é aí que o chat fala, calma meu camarada, calma. Tu tá maluco da cabeça? O Prota pergunta o motivo, por que ele não pode só entrar? A rapaziada pergunta se ele não leu o bilhete da Cristina inteiro. O garoto só deve fazer o que tá no bilhete. Outros dizem que não. Deixa o garoto agir por conta própria. Vai aprender morrendo. O melhor jeito de todos é sempre o mais engraçado. O Prota pergunta se então ele não pode entrar pelo portão da frente. O chat pergunta se ele sabe pelo menos o que é uma jogada Musou. É claro que o Prota diz que não e pergunta o que é isso. A rapaziada diz que nesse jogo, se você for detectado durante a missão, os NPCs ficam ainda mais fortes. Então, geralmente, a rapaziada tende a fazer tudo furtivamente. Porém, raramente, jogadores veteranos tentam entrar pelo portão da frente e sair lenhando todo mundo. Só que, tipo, tu tem que ser bom no que tu faz pra sair batendo em todo mundo, né? Isso ganhou o nome de jogada Musou. O Prota pergunta se então é impossível completar o tutorial com uma jogada Musou. A
rapaziada fala que não tem 100% de certeza, porque ninguém completou ainda. Ele ouviu dizer que alguém tentou por 10 horas, mas antes de conseguir acabou desistindo. Na comunidade também é a mesma coisa. Não tem nenhuma notícia de algum veterano que tenha completado. O Prota comenta que se for assim então, pelo visto não é impossível. E a rapaziada diz que realmente não é impossível. Se os seus controles estiverem iguais ou no mesmo nível da Shiraion, com certeza é possível. O Seonjun começa a pensar, opa, Shiraion é? Aquela patinha que eu dei uma coça? Ah, maravilha, então vai ser fácil. É claro que ele não lança uma dessa no meio do chat, né? Mas os seus pensamentos intrusivos, gritaram, enquanto observa a casa. O nosso prota percebe que de lá de dentro realmente sai uma certa pressão. Mas a propósito, disseram que os espectadores acham divertido ficar menosprezando os streamers. E realmente na live dele tá acontecendo isso. Tão falando que ele vai perder no início, tão rindo da cara do moleque. Até tão dizendo pra ele fechar a live. O bom é que mesmo com esses hates, antes que o moleque percebesse, ganhou mais 3 espectadores. Isso tudo porque sem querer ele acabou soltando quem é essa tal de Shiraion. Bom, agora chega de fazer graça e vambora começar a missão. Assim que começa a adentrar, 2 soldados observam o prota, já se preparando pro combate. Eles perguntam quem é o garoto. O chat começa a zoar ele, falando que 2 segundos já foi pego. Mas o prota fala pra não se preocuparem. Ele já tá pegando jeito, vai acabar com isso rapidinho. Mas é aí que o chat começa a brigar com ele, perguntando quem é que tava preocupado. Por eles, o prota pode ficar atolado em merda, meu amigo. Sabe quem também não tá preocupado com o prota? Os 2 soldados que estão vindo pra cima. Só que ele não sabia que o nosso prota era um ex-deus da espada. Então, com facilidade, o nosso prota para o ataque. E logo em seguida, com facilidade, até consegue causar um contra-ataque. O prota não entende muito bem o que aconteceu, mas foi bem fácil de derrotar essa criatura. O chat começa a perguntar como isso aconteceu? O moleque é tão cagado assim? E em principal, ele acabou de dar um parry, achando a situação um pouco estranha. O prota não entende realmente o que aconteceu, mas ele tem certeza que algo rolou enquanto ele estava fazendo o contra-ataque. Mas a pergunta que o moleque fica na mente é, eles realmente são eliminados com tanta facilidade? Bom, o segundo soldado, aproveitando que o prota tá descosta, parte para fazer o seu ataque. O que ele não esperava é que o moleque conseguisse se defender. Quem não gosta muito de ter visto essa defesa é o próprio chat. Como é que o moleque tá conseguindo fazer essas brincadeiras? Ele não é um novato? Tipo, 2 parries consecutivos? Nenhum iniciante faria isso, então como é que ele tá conseguindo? Será que realmente foi sorte? O prota fica, ué, como assim? De novo tá acontecendo aquela coisa, só que ele não sabe exatamente o que é. Bom, o prota também não vai ficar triste com isso, né? Se o cara fica parado do nada, também não tem problema. É bom que fica fácil de eliminar. Chamando o chat, o prota faz a pergunta que nós 3 estamos fazendo. Tanto ele, quanto eu, quanto vocês. O que diabos é parry? Algumas pessoas do chat acham engraçado isso, porque o prota fez sem nem saber o que é. Só que ao mesmo tempo que algumas pessoas estão zombando do prota, outras estão elogiando. O jeito que ele fez parecia natural. Um moleque fez sem saber exatamente o que era. Fez por instinto, de forma natural. O moleque, primeiramente, fala pra todo mundo parar de brigar. Ele realmente não sabe o que é parry, e o pessoal precisa explicar. Depois de um tempo, com a rapaziada explicando tudo pra ele, o moleque meio que entendeu o que é parry. Primeiro, você tem que acertar o tempo com o golpe vertical e rebater. Por conta disso, o oponente acaba entrando em estado de atordoamento. O chat diz que é exatamente isso, porém tem um detalhe. Até profissionais aposentados que eram confiantes falharam tentando fazer o parry. O prota achou isso bem estranho. Profissionais tiveram dificuldade com isso. O moleque até lembra do Kintai ter falado que a IA de nível 9 que o prota enfrentou era de nível profissional. Isso deixa o moleque um pouco pensativo, porque os bonecos até que tinham uma certa habilidade. Então aquilo ali deve ser realmente bem parecido com esse tal nível profissional. Isso começa a pôr na cabeça do prota que realmente pode ser um pouco difícil para as outras pessoas. O motivo é que para você dar um parry, precisa prever perfeitamente o ataque inimigo e logo em seguida mover seu corpo de acordo. A rapaziada do chat pergunta se agora então o prota entendeu o que é esse diabo de parry. E o moleque diz que sim. O chat diz que beleza, então agora ele já pode voltar. Sério, é melhor ele voltar logo, porque vai passar por maus bocados ainda. O moleque se adentrando pergunta o motivo. Até então tá parecendo muito fácil. Ah, rapaz, o chat não gosta de ouvir isso de um novato. Enquanto a rapaziada discute, tem um certo cara que defende o nosso amigo. Ele diz que tem certeza que aquilo que o prota fez não foi sorte. Não tem como ter tanta sorte assim, e muito menos o tempo todo. O moleque tem algo de incomum. O prota repara nesse comentário. Ele foi feito por um tal de assassino de Joseon. Só que sabe o problema? Por estar defendendo o prota, a rapaziada tá caindo em cima. Ele foi ridicularizado só por ficar do lado do prota. O Seonjun acaba se lembrando que na sua vida passada também era assim. Mesmo que ele derrotasse facilmente os discípulos de grandes seitas, apenas por não ter afiliação ou ter vindo de origem humilde, o moleque sempre foi subestimado. Claro, ele não tá dizendo que agora e antes é a mesma coisa, porém todo canto que ele já passou sempre foi subestimado, então isso pra ele é normal. Enfim, mas vamos focar na luta, porque agora temos 5 inimigos. Se fosse outra pessoa, com certeza ia peidar na farofa, mas o nosso prota? Não, o nosso prota é especialista em batalha. Ao invés de correr, ele
parte é pra cima. Isso porque ele quer provar pros 5 ou 6 espectadores na live que nada nesse mundo é sorte, meu camarada. Quer dizer, um pouquinho, né? Mesmo depois de eliminar o primeiro, já vem mais um guerreiro por trás. Ele tenta enfiar no prota, mas o garoto não permite. O garoto se vira, se defende e ainda consegue contra-atacar. O pessoal da live continua surpreso com a habilidade do prota. Como é que o moleque tá conseguindo fazer tantos golpes assim? E tipo, os guerreiros estão lutando com espada. O moleque nem desembanhou a sua ainda. Fora os pares que ele tá conseguindo fazer. Toda hora ele mete uma dessa, trava o golpe do inimigo e depois ataca de novo. Assim, nenhum deles acaba resistindo. Bom, depois de eliminar mais 5 inimigos, a casa começa a ficar um pouco mais tranquila pra ser um pouquinho mais abusado. O prota ainda diz que se quiserem pegá-lo, deveriam pelo menos trazer a formação dos 108 Arrates de Shaolin. O chat começa a perguntar o que diabos esse garoto tá falando. Ele por algum acaso é algum mestre? Eu tava acreditando que o garoto já tinha deitado os 5 na porrada, mas pelo visto não. Um tá saindo correndo, implorando pra que peçam reforços. Mas é claro que o garoto não ia deixar ele ir muito longe, né? Agora sim, a gente pode decretar que todos foram deitados na porrada. Depois disso, o prota decide continuar caminhando. O moleque comenta que agora já foram 6 ou 7 deles resolvidos, no caso dos 20. Enquanto isso, na live, o pessoal começa a perguntar o que o prota faz da vida. Porque, tipo, não era pra ele ser iniciante? O moleque diz que realmente é iniciante, pô. Eles não viram lá no início? Enquanto isso, o assassino de Joseon tá lá, falando que ele avisou. O prota parecia ser especial desde o início. Ele é meio estranho? É. Meio tapado? Também. Mas que o cara é bom na porrada, ele é bom. O prota até comenta pro assassino de Joseon que se ele continuar falando essas gracinhas, vai ser banido. O cara de Joseon pede desculpa. Ele fala que valeu, não vou fazer mais não. É claro que o prota é grato a todo mundo, ainda mais por reconhecerem a sua habilidade. Mas também não dá pra aloprar, né? Porém, por mais que ele tente, tem um tal de Rikiyop que desdenha do prota. Ele diz que ninguém vai se importar de ser banido de uma live minúscula. Se o prota quiser, pode banir ele, por exemplo. É claro que o prota não pensa 2 vezes e também não leva desaforo pra casa. Ele bota o maluco pra cantar pneu. O chat começa a debochar da situação, falando que o cara falou e realmente foi banido. O mano de Joseon até comenta que, sinceramente, com tanto talento assim, o prota já vai explodir. Isso é certeza. Isso deixa o prota um pouco esperançoso. Será que essa avaliação é boa o suficiente? O moleque até reflete que na sua vida passada, ele nunca dava um passo à frente, porque tinha medo, sabe? Receio. Muito por conta da sua origem. Então ele não tem certeza, ele não tem uma base de avaliação, por conta das grandes seitas. Ele não conseguia pertencer a lugar nenhum. Isso acabou afetando diretamente a sua vida. Quer dizer, em certa parte, ele ainda continua sendo forte pra caramba. Por mais que eles não quisessem, o garoto continuava sendo o deus da espada, só que solitário. Solitário entre aspas também, porque tinha uma rapaziada que seguia ele. Inclusive, o prota fazia cagada direto que estressava os caras. Lembrando das cagadas que fez, o moleque até tenta parar de pensar. Enquanto isso, o chat tá perguntando pro garoto como é que ele é tão bom no parry. Tipo, ele tem algum truque? O controle dele é de nível deus. O prota fala que é moleza, meu camarada. É só você se lembrar da sua vida passada. Mas caso a pessoa não conseguiu fazer isso, é só observar de perto e apoiar a espada verticalmente. O mano de Joseon e o chat começa a xingar o prota pra caramba, tipo, isso é o óbvio. Parar a espada verticalmente, óbvio, todo mundo sabe disso. Interrompendo o prota e a galera, mais soldados começam a se aproximar. A rapaziada avisa o prota que se ele não se move por um tempo, todos os soldados da mansão acabam cercando o invasor. Vendo que o prota tá totalmente cercado, a rapaziada do chat fala pra ele morrer de uma vez. Sim, morrer. Depois é só pular o tutorial que ele vai passar do Héctor de todo jeito. Porém, é claro que o prota não vai tomar essa decisão. Ele prefere o jeito mais difícil, que no caso seria o mais divertido. Imagina só, um novato fazendo 13 parries consecutivos. Isso aí é thumb de vídeo, meu camarada. Bom, vamos parar de falação e focar no que importa. O prota percebe a movimentação dos soldados. Eles já o cercaram, mas mesmo assim, o fecham ainda mais. Porém, também não tem problema, né? O garoto vem, dá uma sarrafada aqui, dá outra sarrafada ali e pronto. Como estão em maior número, 2 começam a vir pelas costas. Porém, o olho de trás do prota tá ativado. Ele já se vira desviando do golpe. A rapaziada do chat começa a comentar a mesma coisa. O moleque tem olho no U? Como é que ele tá conseguindo ver os inimigos que vêm atrás? Bom, por mais que ele esteja derrotando os inimigos que estejam na frente e atrás, mais e mais aparece. O prota tem que tomar cuidado o tempo todo se virando pra conseguir se defender. Mas se eu não me engano, ele tá próximo a fazer mais um parry. É, literalmente ele fez mais um, só que dessa vez duplo. No seu quarto, um dos espectadores pensa que isso é insano. No final das contas, esse cara é um novato ou não é? Como é que ele tá metendo uma dessa? Esse aí é o assassino de Joseon, vulgo Joan, ou pros mais íntimos, JM. Ele é um fã nível supremo do Amanhecer de Esquadrão de Assassino, e ele é bem conhecido na comunidade também. No momento em que a equipe de produção anunciou seus princípios de desenvolvimento, o JM, que levava as jogadas Musou mais sério do que qualquer um, ficou bastante feliz. O aumento na dificuldade acabou elevando demais as suas expectativas, e ao mesmo tempo, elevou seu desejo por um desafio que quase ninguém conseguia. No
entanto, as coisas não saíram tão fáceis assim, sabe? O jogo era realmente difícil. Por conta disso, nem ele e nem muitos jogadores conseguiram passar. A maioria ficou frustrado pelo caminho. Não importava para onde ele fosse ou para onde ele olhasse, mesmo depois de procurar em todos os tipos de streamer. Infelizmente, ele não conseguia ver a jogada Musou definitiva. Mas agora a situação mudou um pouquinho. O garoto finalmente encontrou um streamer de um canal minúsculo que consegue fazer a jogada perfeitamente, não só uma ou duas vezes. O maldito já fez bem umas 10. Ele tá realizando a jogada que o JM tanto procurou. E isso acaba deixando o garoto motivado. Não só isso, como o quão longe o Prota tá conseguindo prever. Enquanto a gente tava desenrolando a história do JM, o Prota já passou o cacete em todo mundo, lá ele. Em mim não. Ele já conseguiu eliminar todos os soldados do prédio. Vendo que tem comentário pra caramba no chat, o Prota começa a perguntar o porquê que todo mundo tá tão surpreso. Você só precisa esquivar do que precisa esquivar e dar parry em quem você precisa dar parry. Não é muito complicado. Mas a rapaziada começa a perguntar se ele perdeu o juízo. Como assim não é complicado? Complicado não, meu camarada. Nessa quantidade aí é impossível. O Prota fala pro chat parar de graça. Estão tornando isso um alvoroço. Enquanto isso, outro espectador fala, valeu, mano, tá bom. Joga na cara que você é bom e a gente é ruim. Não, o Prota diz que tudo bem se eles ficarem nessa arrogância. É só desligar a live e tchau. É claro que na hora o chat fala pra ele não fazer isso, tá maluco? Dando uma olhada na quantidade de espectadores, o Prota vê que ainda tem 6, mas o bom é que também ele tem 6 seguidores. É, todo mundo que tá visualizando começou a seguir o garoto. Do Neida. Uma explosão acontece dentro do prédio. A rapaziada do chat diz que, opa, então tá começando. Finalmente a luta contra o chefe vai acontecer. Esse chefe, ele é meio doidinho da cabeça, meio orelha da cuca, e anda com uma arma um pouco diferente. O Héctor, meio dodói da cabeça, começa a chamar o Prota de rato e diz que o erro dele foi ter entrado dentro da sua mansão. O Prota sabe que remédio pra doido é um doido e meio, então ele parte pra cima, bem rápido. Ele faz um corte no pescoço, porém só causa 5 de dano. De cara, o Prota achou que tinha derrotado a criatura, né? Um corte no pescoço, então é fatality. Mas não. Infelizmente isso aí é um pouco diferente. O moleque tenta entender o que tá acontecendo. Será que o dano diminuiu pra caramba porque ele é o chefe? Se dirigindo ao chat, o Prota pergunta pro pessoal se dá pra dar parry em um mangal. E o que diabos é mangal, rapaziada? Vocês que estão aí vivendo em live, vivendo em jogo, o que diabos é mangal? Essa gíria aí eu tenho certeza que veio lá do LoL, eu não conheço essas coisas não. Mas a rapaziada começa a zoar o Prota, falando que não dá pra derrotar o chefe de uma vez só. Pode dar o golpe que for, meu camarada, ele não vai cair. O Héctor, aproveitando a sua vitalidade, começa a partir pra cima do Prota num ataque. Enquanto isso, o garoto vai apenas desviando, até ele entender melhor a situação com o chat. O problema de ficar só desviando e desviando é que uma hora ou outra esse ferrinho vai pegar na cabeça dele. Mas então o garoto também decide partir um pouco pra cima. E sabe o que eu tô percebendo? A espada dele ainda não tá desembanhada, então como é que ele tá fazendo o parry? Bom, não importa. O que importa é que o moleque fez de novo. Só que dessa vez de novo causou 3 de dano. O Prota fala que é inútil, porque esse corno não morre. O dano que ele tá fazendo realmente não tá sendo profundo, pelo menos não o suficiente. Mas quando ele vai conseguir completar toda a vida do maldito se ele continuar só atacando desse jeito? O mano JM avisa o Prota que se ele continuar desse jeito, vai acabar perdendo. A regra é derrotar o Héctor em 5 minutos, se não é falha imediata. É aí que o Prota realmente percebe que existe uma tela, e ela já tá em 4 minutos e 17 segundos. Ele não tinha visto essa porcaria antes. Mas vamos se concentrar na batalha, porque o Héctor não vai ficar esperando. O maldito, safado ainda debocha, perguntando pra onde é que o pirralho tá olhando. O Prota começa a refletir que se continuar desse jeito, vai ser impossível derrotá-lo dentro do limite de tempo. Será que o moleque deve tentar mirar nos pontos vitais do cara? Talvez assim ele caia? Pra sorte do Prota, a rapaziada comenta que se ele ficar batendo no mesmo lugar, o dano aumenta. O Prota acha isso interessante. Atacar o mesmo ponto repetidamente? Talvez funcione. Agradecendo o amiguinho pela informação, ele parte pra cima pra fazer o teste e realmente ataca no mesmo ponto que ele tinha atacado antes. Agora já causa 70 de dano. O mano JM já começa a comentar que pelo visto deu certo. O Prota pensa que sim, o safado tava certo, deu uma dica muito importante. Agora por mais que esse otário fique irritado, a lenha vai cantar. Só temos que tomar cuidado com o tempo, né, porque só tem 2 minutos. O Prota pensa a mesma coisa, ele precisa acelerar porque não dá pra dar abertura pra esse maldito. É aí que ele decide fazer algo um pouco diferente, segurar a arma do inimigo. O Héctor fica puto com isso, tenta vir dando soco no Prota, mas é claro que mesmo de perto o garoto consegue desviar, né? Só vambora, Prota, acelera um pouquinho que só falta 1 minuto. O moleque dá
dá mais uma sarrafada e essa causa 50 de dano. Depois ele dá outra de 100, mais uma de 200, depois mais uma de 300 e com todos esses golpes, finalmente o maldito Héctor cai. Quer dizer, eu acho que ainda falta um pouquinho de vida na verdade. O Prota sabe que com o tempo que tá faltando, ele precisa acertar esse safado de uma vez. Porém, ele tem que fazer isso logo porque só falta 51 segundos caído no chão. O Héctor começa a xingar o Prota de hipócrita, tanto ele quanto o seu esquadrão. Mas tudo bem, ele pode até cair, porém não vai cair sozinho. Ué, eu não sei como ele não vai cair sozinho, né? Ele pretende o quê? Explodir a casa toda? Bom, eu não sei, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o nosso Prota deu uma sarrafada acabando com a missão de tutorial. Ah, meu amigo, os espectadores que estavam assistindo aquela luta cliparam até a alma do Prota. Teve vídeo do moleque no YouTube rodando em todo lugar. Era basicamente o mesmo vídeo, porém com títulos diferentes, mas sempre exaltando o moleque. Indo até a casa do JM, a gente vê ele comentando que isso é surreal. Ele não imaginava que viria a primeira conclusão no mundo. Quer dizer, a conclusão desse jeito que o Prota fez. Mas pra entender melhor o que aconteceu, a gente volta lá pro Héctor. Todo mundo percebeu que ele tinha alguma coisa na mão por conta da ameaça. E o Prota também percebeu que alguma coisa estava errada. O maluco simplesmente rasgou uma carta e começou a criar círculos de explosão por todo lado. Sim, ele jogou toda a mansão pros ares. Calma que o nosso Prota é mais ligeiro, ele conseguiu sair correndo. O moleque só achou o Héctor um pouco desgraçado, sabe? Ninguém imaginava que ele teria uma magia de autodestruição. Pra melhorar a situação, ainda tem um bocado de soldado do lado de fora da casa. Aí vocês imaginam o quê? Que o Prota vai lutar de novo? Não, meu amigo, dessa vez ele vai correr. A missão já foi concluída, não tem pra que lutar. Conforme corria pela floresta, o Prota se afastava da mansão. Só que mesmo assim ainda era perseguido. O moleque repara que uma flecha tá vindo na sua direção. E pode parecer mentira, mas é verdade. O moleque foi acertado. Pra melhorar a situação, o idiota ainda cai do precipício. Na minha cabeça, tudo isso aí foi proposital. Não é possível que o Prota, o deus da espada, daria 2 mole desse. Bom, já de manhã e descendo um pouco o rio, a gente vê o nosso Prota largado às margens. Pelo jeito que eu tô vendo, é possível dizer que o Prota não habita mais entre nós. Pra sua sorte, alguém se aproxima. A pessoa acaba achando o Prota, porém a gente não sabe se ele é um aliado ou um inimigo. Mexendo um pouco no garoto, o homem encontra um broche. Esse broche é o que marca o Prota como um assassino, mas também serve pra fazer a mudança de personagem. Sim, nesse exato momento, o Prota troca daquele cara que tava caído, o Dan, pra esse maluquinho que chegou agora. É, meio confuso, né? Mas é basicamente isso. A rapaziada no comentário diz que a cutscene não mudou em nada. Tá tudo do mesmo jeitinho. A rapaziada até fala pra ele não ficar triste. O Dani sempre morre no final. Então, pelo visto, tudo que aconteceu não era o Prota. Quer dizer, era ele, mas agindo de forma automática. O moleque até diz que se fosse ele de verdade, teria rebatido aquela flecha com facilidade. E o chat até concorda. Realmente eles conseguem ver o Prota fazendo isso. Infelizmente, o moleque é estranhamente convincente. O Prota diz que beleza, de qualquer forma, o que ele deve fazer a partir de agora? Uma rapaziada manda ele entrar na caverna e ir até a Cristina. É aí que o Prota para pra pensar que realmente ele do nada foi levado até a taverna. Bom, já que tá ali, né? Então realmente vamos fazer o que o chat falou. Vamos direto pra essa tal de Cristina. Assim que entra, o Prota vê que o lugar tá bem movimentado. E a Cristina, bom, ela já tá lá no bar. Quem diria, né, que aquela garota era atendente? Mas a Cristina, percebendo que alguém tá se aproximando, pergunta pro cliente se ele precisa de alguma coisa. É aí que o Prota todo mulherengo diz que sim, bastante coisa. Mas calma, o moleque avisa que isso aí é o modo automático de novo. Ele não meteria uma dessa assim do nada. Bom, o novo personagem acaba puxando um broche. A Cristina na hora identifica aquilo. Mesmo limpando o copo de forma bem trêmula, ela pergunta quem é esse cara. O Prota diz pra garota não ficar tão na defensiva. Ele só veio porque achou que poderia ajudar. A Cristina pergunta o que exatamente ele tá falando. É aí que o cara solta que é bastante confiante nas suas habilidades de assassino. A Cristina então finalmente cai na real. Até identifica o homem. Ele é conhecido como alguém do oeste. Ela não sabe exatamente o que, mas conhece o rosto dele. O moleque diz que é isso mesmo. Ela realmente o conhece. A Cristina fala que ouviu dizer que ele é um mercenário que faz tudo por dinheiro. Só que nesse caso, como é um mercenário, não tem como ele ficar do lado da sociedade. Porém, tudo bem. Ambos devem se apresentar. A garota se apresenta como Cristina, obviamente. Só que o personagem, bem, o personagem ainda não tem um nome. O sisteminha aparece pedindo pro Prota colocar um. A rapaziada do chat começa a perguntar, como assim? Jin Seon-jun é o nome dele de verdade? Aquilo não era um apelido? É, o nome dele real também não é tão ruim. O Prota pensa que atualmente o seu nome de streamer tá definido como Jin Seon-jun. O motivo é que antes ele não definiu o nome pra ele. Então, basicamente, o sistema puxou o nome original. O garoto
até pensa que poderia realmente deixar o seu nome original, mas não, isso não seria tão interessante. Então ele escolhe o nome de Mumyong. O chat pergunta como assim? Mumyong, de onde tu tirou esse nome horrível? O Prota reflete que pode até parecer um nome engraçado, mas Mumyong era um nome da moda na sua vida passada, tipo Enzo, tá ligado? Digamos que é a tendência da geração Z do mundo Murim. Bom, então vai ser esse nome mesmo, Mumyong. O sistema avisa que a partir de agora, ele pode receber pedidos de assassinato na Taverna do Sol. Agora sabendo o nome do Prota, a Cristina diz que tudo bem, entregando o broche. O Prota pergunta pra garota como é que deve contatá-la. Porém, a Cristina diz que antes disso, ela precisa saber aonde tá o dono desse broche. O Prota diz que ele foi enterrado lá no Pier Oeste. Mas a garota diz que entendeu e, óbvio, fica um pouco triste com isso. Mas de agora em diante, pra contatá-la, ele deve usar aquele broche pretinho. Pra ser mais específico, todo assassino recebe aquilo. Ela é conhecida como Pedra do Sinal. A Cristina diz que a partir de agora, vai estar contando com o Prota, então ele não deve falhar. Bom, depois disso, saindo da caverna, o Prota diz que finalmente conseguiu a Pedra do Sinal e também fez tudo que ele precisava fazer hoje. A rapaziada da live pergunta se o apelido dele realmente vai ficar como Mumyong e o Prota responde que sim, mas calma, ele ainda não decidiu o nome do canal. Provavelmente esse nome só vai ficar dentro desse jogo. Isso é o que eu acho, né? Vamos ver o que o Prota vai decidir da vida. A rapaziada comenta que Mumyong não é um nome tão ruim. É meio estranho, mas dá pra aceitar. O Prota diz que beleza então, mas bem, agora ele vai estar encerrando a transmissão. Amanhã ele vai ligar a live no mesmo horário. A rapaziada diz que perfeito, pro primeiro dia de trabalho, ele foi muito bem. Mas é isso. Então até a próxima. O Prota também se despede da rapaziada. Mas é aí que ele pede por ajuda de novo porque ele não tá conseguindo fechar a live. Claro que todo mundo cai na gargalhada, né? O moleque é tão burro que não consegue fechar uma live. Comediante até o fim. Voltando pro seu apartamento, o Prota tá lá terminando a sua transmissão. Ele diz que pro primeiro dia, até que foi bem. 6 pessoas o assistiram do começo ao fim. Então até que não tá ruim não. O único detalhe é que hoje em dia os jovens são meio estranhos, sabe? Todos sempre colocam um nome tão diferente e estranho. Tipo Juninho do Pneu 157. Bom, mas enquanto o Prota refletia, outra coisa chama sua atenção. Um tal de Dívida como Futuro. Pergunta se aquela era a live do cara que faz Musou. O Prota percebe que esse comentário ele acabou não vendo antes, mas agora já é tarde. Na verdade, tinha muito mais pessoas comentando, mesmo depois dele encerrar a transmissão. Eu acho que na verdade esses aí são os comentários que ele ainda não tinha visto. Não, o moleque diz que realmente a live acabou, mas a rapaziada ainda tá entrando. Isso não faz nem um pouco de sentido. Enquanto o Prota fica lá, perdido com seus comentários, o Kintai também tá lendo os seus. O moleque percebe que sua live de hoje não foi nada mal. Teve bastante respostas, mas agora, o que ele deve fazer pra conteúdo de amanhã? É aí que do nada o Prota aparece rebentando a porta dele, dando um susto no garoto. Puto da vida porque o telefone caiu na sua cara. Ele pergunta se seu parceiro de quarto perdeu os modos, mostrando o telefone pra ele. O Prota pergunta por que tá assim, porque o chat ainda tá rolando, mesmo depois dele ter acabado a live. O Kintai também de cara acaba estranhando isso, tipo, é a primeira live dele, indo pra sala pra analisarem juntos. O Kintai meio que entende um pouco do motivo, mostrando o telefone pro Prota. O Kintai pergunta se aquele ali não é ele. É, meus camaradas, cliparam o Prota. É por isso que tem tanto comentário na live, estranhando. O Kintai pergunta que tipo de pessoa consegue uma clipada dessa no primeiro dia de estreia. E pior, como é que ele conseguiu transformar os espectadores em marketing? Por que estão fazendo marketing pra ele? Quanto ele tá pagando? O Prota de cara não entende muito bem. Como assim marketing, meu camarada? Pagar? Eu pagar pra alguém? Tô duro, meu campeão. O Kintai pergunta se aquilo não é marketing. Então é o quê? Essa brincadeira acabou de ser postada e já tem 164 comentários. Outra coisa que o moleque percebe é que é o assassino de Joseon que tá comentando bastante. Lembram lá do mano JM? Pois então, ele tá discutindo dizendo que o título não é falso. Isso porque a postagem foi dele. Ele que é o clipador safado. O Kintai diz que nesse ritmo vai chegar a 30 recomendações logo. E quando chegar, a postagem vai aparecer na primeira página. Então o número de seguidores do Prota vai começar a aumentar. Vendo a cara do Prota, o Kintai fala que é melhor ele dormir agora. Querendo ou não, ontem à noite ele ficou o dia inteiro fazendo live. Eu acho só que o Kintai acabou esquecendo dele mesmo, né? Porque a olheira tá grande, meu amigo. Ai, dormir, filhote de cururu. Bom, deitadão na cama e percebendo que o Kintai perdeu a noção do tempo, o Prota percebe que as recomendações subiram de novo. Mas por que chamar isso de marketing? O que ele fez de tanto? Bom, ele verifica de novo amanhã. É melhor agora deitar pra dormir. No dia seguinte, a gente vê que o solzinho tá lá, estalando. Pra quem gosta de pegar uma vitamina D, hoje tá excelente. Como o Kintai-ho tinha previsto, o número de recomendação subiu pra 30. Quer dizer, pra mais de 30. Como se tornou um assunto quente, o Prota percebe que uma briga começou. Uns dizem que é mentira, outros dizem que é verdade, outros dizem que o moleque tá usando hack. Mas é aí que ele vê um comentário bastante interessante. Tem alguém dizendo que sabe o motivo da nova IA de nível 10 ser tão irritante. O Prota sabe que aquilo é uma comunidade do amanhecer do Esquadrão de Assassino, que no caso é o jogo. Porém, eles também postam sobre o campo de
de treino. O maluco que tá falando sobre a IA de nível 10 diz que um certo amigo lutou contra essa IA e acabou mandando os vídeos. O nome do usuário é desconhecido, é privado, porém essa postagem é pra focar na personalidade dele. O mais diferente nessa IA, a IA da Shirayon esperava quando o cara deixava a espada cair. Você poderia ir lá, pegar a espada de volta e voltar à luta, mas esse camarada aí, esperar? Esse desgraçado não hesita em atacar sempre que o usuário mostra uma abertura, como se fosse uma oportunidade, sabe? O miserável é tão miserável que ele até te menospreza abertamente. A personalidade dessa maldita IA é louca. E esse comentário, bom, acaba acertando em cheio o prota. O moleque começa a pensar que acabou ficando assim porque ele tava conversando com o Quintai, então tava mostrando algumas coisas e analisando também. O pior, que quebrou tudo, é porque ele não quis repetir a batalha, meio que pra atualizar os dados, sabe? E foi por isso que acabou ficando desse jeito bagunçado. Escaralhado é a palavra. Uma pessoa diz que acabou de assistir ao vivo no campo de treinamento. Será que é possível essa IA ser a do Mumyong? O prota começa a prestar atenção, se perguntando se alguém percebeu. É aí que ele percebe que de novo é o JM. Humano JM. Será que esse maluco tem algum tipo de intuição divina? O moleque diz que, honestamente, ele não esperava tanta atenção. Isso porque receber tanta atenção de repente nunca é uma coisa boa. Isso é algo que ele sabe muito bem depois de ter vivenciado na sua vida passada. Poder despreparado. Na verdade, é veneno. Porém, entrando na sua cápsula, o moleque tenta pôr na cabeça que só precisa fazer isso dia após dia. E nada vai acontecer. Isso se Deus quiser, né? É só ir avançando lentamente enquanto vai upando. Sem maluquice, sem chamar tanta atenção que vai dar certo. Olhando seus dados, o prota percebe que o Quintai realmente estava certo. Ele cresceu bastante. Já tá com 432 seguidores. O problema é que de todos esses, apenas 6 espectadores assistiram sua primeira live. Porém, faz parte também, né? Vamos começar a trabalhar que hoje deve entrar mais gente. O sistema começa a avisar que o Seonjun começou a transmissão. O jogo que o moleque escolheu é o mesmo, Amanhecer do Esquadrão de Assassino. Só que dessa vez ele vai para um lugar diferente, a cidade de Alteon. O palco para esse jogo é realmente a cidade de Alteon. Eu só não tenho 100% de certeza se antes a gente realmente estava nela. Mas enfim, vamos continuar a história. A cidade é dividida em um total de 4 distritos. O primeiro é o Distrito Real, o segundo é a Torre Atérios, o terceiro o Quarteirão Dourado e por último o Quarteirão Baixo. Os jogadores podem receber missões de assassinato em qualquer lugar, mas na realidade você pode cometer esses atos em qualquer momento com qualquer pessoa. Não precisa necessariamente receber uma missão. Começando a falar com o chat, o prota dá um oi pra todo mundo e a rapaziada já começa a comentar pra caramba. Uns dão gostei, outros começam a falar com o prota, outros dão olá. Alguns até perguntam se essa é a famosa live do Mumyong. Isso porque ele realmente acreditava que era uma live fake, mas o prota responde que não é fake. A live não foi feita pelo JM. E só pra constar, ele também não foi subornado, no caso pago para fazer o marketing. De repente, logo no início da live, alguém manda 10 milão pro prota. Sim, direto, mandou assim na cara dura. No caso, a pessoa não mandou o dinheiro direto. Na verdade, ela mandou isso junto com o comentário. O comentário dizia que ela desafiou o Hector. Ele decidiu fazer isso depois de assistir a live do prota. Porém, o que ele deve fazer? Ele tentou de outros jeitos e não conseguiu. O prota entende e percebe que aquela foi sua primeira doação. E vamos concordar que tá bom pra caramba. Primeira doação, 10 milhões de won. Tudo bem que isso aí também é rios de dinheiro, mas 10 milhões é 10 milhões em qualquer lugar, menos na Argentina. Primeiro, agradecendo pela doação. O prota diz que pra derrotar o Hector é muito fácil. A primeira coisa que ele precisa fazer é só acertar um único ponto. O chat começa a comentar que isso é óbvio demais. Com isso, ele realmente ajudou pra caramba. Nossa, tirou o cara da merda. Porém, outras pessoas até comentam que o cara doou 10 mil won, mas foi jogado fora, porque a resposta foi muito óbvia. Lendo os comentários, o moleque começa a pensar se ele explicou de forma muito descuidada. Será que deveria ter sido mais específico? Falando com o chat, ele diz que se fosse pra dar uma dica, é bom mirar nos pontos vitais do NPC. Eles ficam atordoados e quebram muito a postura. Essa é a dica pra pegar o Hector. Foque em um único ponto, faça ele baixar a guarda e mire no seu ponto vital, mandando mais 1000 won. O moleque diz que agora começou a respirar. Eu não sei se ele tava debaixo de uma água, não entendi muito bem esse comentário, mas cambada de maluco também realmente não tem como entender tudo. O prota, meio que sem jeito, diz que parabéns, beleza, você conseguiu respirar. Mas respirar do que mesmo? Percebendo uma situação um pouco diferente, o moleque se liga que tem muitos apelidos ali que ele nunca viu antes. Quantas pessoas estão assistindo a live? Quando ele olha, meu camarada, tem 327 espectadores, bem maior do que a última que deu só 6. O moleque pensa que é muito mais do que ele esperava. Ele achou que teria no máximo uns 100. Bom, chamando o chat, ele pergunta o que eles devem fazer hoje. Uns comentam que é pra fazer a jogada do guerreiro, outros comentam que finalmente ele vai provar que realmente fez
fez aquela jogada. Mas é aí que o JM começa a aparecer e bater no maluco perguntando como assim provar. Ele ainda não acredita? Agora, teve um outro comentário que foi muito legal. Ele falou que o Prota poderia simplesmente andar por aí e dar uma olhada no mapa. Se gostar de alguma coisa, bom, então faça. Só que também tem outro jeito. Ele pode sair por aí roubando carteiras. Meu amigo, fazer o cursinho do RJ. Enfim, o Prota pode fazer qualquer coisa, porque isso é um mundo aberto. Meu amigo, é pique GTA. Faça o que desejar. O Prota percebe que existe bastante opinião no chat. E ele fica um pouco perdido sobre o que fazer. Mas sabe, o garoto já tá decidido. Primeiro, eles vão roubar algumas carteirinhas para começar a aquecer. Pro Prota começar a fazer isso, a gente vai direto pro mercado local. Como todo mercado, tem coisa para comprar, mas também sempre tem aquela gente chata, né? O famoso bebum. E sabe, esse cachaceiro acaba se esbarrando com o Prota. O maluco pergunta qual é o problema do moleque. Tá cego, miserável. Mas mal ele sabe que a intenção do Prota era outra. O moleque diz que tentou aplicar os princípios do Lockpink e realmente foi muito fácil. Ele teve 3 furtos bem-sucedidos seguidos. Só que por mais que o garoto esteja roubando, a live não gosta tanto. Um maluco pergunta se isso virou live de ladrão ou gameplay de guerreiro. A rapaziada começa a reclamar também, perguntando se por algum acaso ele é um favelado. Ele não disse que era do Murim? Então cadê meu camarada? Senta o pau aí. Lá ele. Fora que bater carteira geralmente só tem graça quando o guarda vem atrás de você. Quando o pessoal disse que era pra ele fazer isso, imaginou que seria esse tipo de coisa que iria acontecer. Essa foi a cena que todo mundo imaginou. Mas o Prota não tá nem aí, ele tá pensando no dinheiro. O moleque diz que depois disso tudo, acha que não vai passar fome por um bom tempo. Isso porque teve 3 carteiras roubadas. Uma com 12 mil, outra com 7 e mais uma com 23. Mas como toda felicidade de pobre dura pouco, algumas pessoas se aproximam perguntando o que o Prota tá fazendo. O Seon Jun pergunta se realmente estão falando com ele. E os tapados dizem que sim. É claro que estão falando com ele. Parece que o garoto tá fazendo uma coisinha interessante aqui. Será que o garoto não sabe que precisa da permissão deles pra fazer negócios naquele local? O Prota pergunta, como assim negócios? Eles estão falando daquilo ali? O camarada diz que, é isso aí mesmo. Parece que ele lucrou muito bem, então que tal dividir um pouco os lucros? Pausando o jogo, o Prota pensa que é inacreditável. Não é possível que ele está vendo isso. Que tipo de jogo deixa você ser extorquido por capangas, ao invés de ser preso pelos guardas? A rapaziada do chat diz que a liberdade desse jogo é absurda. E se ele estiver reclamando, é só descer a porrada em todo mundo. Tirando o braço do maluco, o Prota pergunta se dá pra acabar com a raça daqueles caras. E o chat diz que com certeza. É só derrotar o chefe da gangue, que todos eles somem. O mercado fica limpo. O Prota diz que, então isso é maravilhoso. Pelo visto, já acharam o objetivo da live de hoje. O pessoal pergunta se ele realmente vai tentar peitar os desmontadores. Um tal de farmador de aura diz que provavelmente o streamer nem sabe quem são os desmontadores. Isso porque ele ficou sabendo que o garoto não sabia no início nem o que era parry. Então quem dirá que ele vai saber o que é desmontadores? Mas pra conhecer melhor essa rapaziada, a gente vai até uma das bases deles. Os soldados estão procurando uma pessoa que provavelmente não é o Prota. Eu digo isso porque dificilmente o garoto já vai ter chegado na base. Aí ó, falei? Sabia que não era o Prota. Esse aí é um tal de Alpaca, um streamer veterano que já tá com bastante mídia. Pra ser mais exato, 10 mil visualizações por live. É uma média, claro. Mas vamos ser sinceros, 10 mil por live, meu amigo. Esse cara tá farmando a grana alta. Ah, ele tá. O Alpaca tá puto porque não acha nenhuma brecha pra conseguir sair dali ou derrotar o inimigo. E sabe, conforme ele vai colocando o peso no lustre, a vela vai virando. E com isso, um pouco de cera acaba caindo lá embaixo. E pro azar do Alpaca, cai direto na cabeça do calvo. É claro que imediatamente o inimigo já pula e vai direto no garoto. O resultado já é o esperado. Banido. Revivendo de novo. O Alpaca diz que já perdeu as contas de quantas vezes morreu pra aquele capanga. O pessoal do chat diz que, bom, foi umas 4 ou 5 vezes. O moleque começa a comentar que se conseguisse derrubar o Drake, o quarto distrito ficaria limpo. O problema é que isso não é nada fácil. A rapaziada começa a comentar que dá pra entender, é realmente muito difícil. Se é que dá pra derrotar eles. Os governantes são praticamente imbatíveis. Falando em governante, vou explicar mais ou menos pra vocês como funciona essa situação. Os governantes, na verdade, é o sindicato que controla o quarto distrito de Atheon. São os principais vilões do jogo. Primeiro a gente tem a rainha, depois o mestre da torre de Artérios, em seguida o chefe da facção da realeza e por último, o chefe dos desmontadores. Ele também é conhecido como Drake. O Drake, em especial, é o mais famoso por ser muito difícil de achá-lo. Ele só aparece uma vez em mais de 100 pontos diferentes. Aí pra você descobrir qual ponto ele tá, meu amigo, é um rolê desgraçado. Por exemplo, o Alpaca tá tentando achar o Drake. Pra isso, ele compra um mapa secreto dos desmontadores. O pessoal pergunta se por algum acaso ele vai tentar de novo, e o moleque diz que não necessariamente. Ele só vai dar uma olhada rápida na localização do Drake. O vilão tá num local chamado Trupe, um local muito bem escondido e um pouco difícil de se achar. Rapaziada, aqui eu nem sei se eu devo falar isso. Tô com medo de perder minha monetização. Mas o nick do cara é Pediatra Epstein. Falei rápido pro algoritmo não pegar, mas basicamente é isso. Pediatra Ep, entendeu? Enviando 10 mil won. Ele diz que se o garoto
garoto tiver com dificuldade, ele pode olhar a gameplay do guerreiro. Como o Alpaca não entende muito bem isso, o moleque diz que viu alguém fazendo a gameplay de guerreiro e ainda desarmado. Agradecendo pelos 10 mil, o Alpaca pergunta como assim gameplay do guerreiro. Eles sabem que jogar de guerreiro é impossível nesse jogo, não sabem? O pediatra diz que tá falando sério. Ele não olhou a comunidade? É aí que o Alpaca começa a pensar que, bem, realmente faz bastante tempo que ele não olha a comunidade. E realmente tem alguém do fórum fazendo isso? Se esse cara realmente conseguir zerar na gameplay de guerreiro, ele será basicamente único. Agora, parando pra pensar, se ele levar esse camarada pra lutar contra o Drake, a sua missão dará como concluída. Eu confesso que não entendi muito bem essa parte, mas pelo que deu pra entender, ou o Alpaca vai fazer o mesmo que o Prota, ou ele vai ajudar o Prota pra cumprir a sua missão também, ou um ou outro. O problema é que o chat tá botando uma pilha, falando pra ele apostar. Se o Prota conseguir, ele não ganha. Só que se o Prota não conseguir, aí o Alpaca ganha. Eu acho que é isso mesmo. O Alpaca tá duvidando que o Prota vai conseguir, só que o chat tá falando pra ele apostar, então aposta, vamos apostar. O Alpaca diz que beleza, ele aposta. Porém, um detalhe, se o cara que conseguir for um pro player, a aposta da live tá cancelada. Um tal de Didi Mega Alpha, né? Mais um nome estranho. Pergunta se o garoto por acaso tá com medinho. O Alpaca diz que, sim. O pediatra acaba enviando mais 10 mil won pro Alpaca. Eu acho que isso é pra selar a aposta. O garoto não entende muito bem, né? Mas fazer o quê? E vou te falar, só nessa livezinha aqui básica ele já farmou uns 30 mil, hein? Isso só de subs, fora o restante. Enquanto isso, a gente vai pra um local onde o pau tá quebrando. Os desmontadores começam a correr falando que eles têm um intruso. É pra todo mundo avançar pro andar de baixo. E meu camarada, eu vou te falar, tem gente pro Prota enfrentar, hein? O moleque tá lá só com um pedaço de cano e um sonho. Pra gente entender como é que o Prota chegou na mansão, a gente volta 30 minutos no passado. O moleque tá lá caminhando pelo beco, mas claro, não sozinho. Ele tá acompanhado de mais 4 capangas desmontadores. A pergunta que fica é, pra onde eles estão levando o garoto? Aquele beco ali tá muito suspeito. O Prota diz pro chat que realmente tá suspeito pra caramba. Mas por enquanto, é melhor só segui-los. O chat diz que tudo bem, mas como é que ele vai lutar contra os caras? Tipo, ele não tem arma. Fora que também não tem reputação. Não vai conseguir informações sobre o Drake. Pra ele encontrar o traidor do sindicato, ele precisa completar todas as missões secundárias. O Prota pergunta se esse pessoal do sindicato realmente é difícil de pegar. Mas a rapaziada diz que claro que sim. Ele tá caçando os governantes. Achou que realmente seria fácil? Só que o Prota solta aquela clássica. O que é governantes? Eu digo que clássica porque ele nunca sabe de nada. E o chat sabe disso e começa a achar graça. Tipo, primeiro o moleque não sabia o que era um parry. E agora não sabe realmente o que é um governante. E olha que ele quer caçar os malucos. Enquanto é zoado, o Prota fica lá caladinho e triste. É aí que um cebozinho manda 1000 conto e pergunta se ele realmente vai caçar os governantes sem saber quem são. O Prota manda todo mundo parar de graça e fala logo quem são esses malucos. Não é mais fácil só explicar? Bom, de repente, um dos desmontadores começa a chamar pelo Prota. Ele manda entregar tudo que o garoto juntou até agora. E isso enquanto ele tá pedindo com gentileza. E claro, não só a carteira dele, como as que ele roubou também. O pessoal do chat começa a comentar que já era esperado. Não era possível que eles iam fazer outra coisa a não ser isso. O Prota fica um pouco chateado, né? Mas fazer o quê? O chefe dos desmontadores cola no Prota e manda ele entregar logo. Por acaso o moleque tá surdo? O seu capanga fala que é pra pegar devagar, porque o moleque tá amarelando. Daqui a pouco vai mijar nas calças. O chefe diz que tá bom, tá bom. Se o moleque entregar o dinheiro, ele não vai ser torado. E quando eu digo torado, é de torado mesmo. E eu meti a espada gigante dentro do Prota. E sabe, escutar essa parte deixa ele irritado. Muito irritado. Antes de fazer qualquer coisa, o Prota pergunta pro desmontador se ele sabe onde tá o Drake. E o maluco diz que é óbvio. Como ele não saberia onde tá o seu chefe? O Prota diz que é excelente. Então aonde ele tá? É claro que o desmontador diz que não vai contar, ele tá maluco. Por que ele faria isso? O Prota diz que então é mesmo, bom saber. Então ele vai dar uma surra nos 4 primeiro. O desmontador pergunta que maluquice o Prota tá falando. Mas já que ele vai ficar cheio de marra, podem ir pra cima do garoto. Tipo assim, eles até poderiam tentar fazer algo. O problema é que o Prota é rápido demais. Em questões de segundo, ele já para nas costas dos 4. Mas é aí que os caras vão pra cima, começando na baixaria. Eu não gosto disso, tá vendo? Eu acho isso errado. Vai chamar o moleque de mendigo, sem mãe, falar que a mãe do moleque trabalha em horários noturnos. Isso eu acho uma baixaria do caramba. Já estavam querendo enrabar o garoto. Agora ainda falam isso? Estão pedindo pra levar uma peia sinistra. E eu concordo com o Prota. Tem que bater mesmo. Se fala de tudo nesse mundo, menos da mãe. E como cometeram esse erro? O Prota já chapuleta o primeiro no chão. Não cuspa sangue não. Não cuspa sangue não, que até agora tu tava falando da mãe do amigo. O bom é que depois de golpear, o Prota ainda conseguiu desenrolar uma faquinha. Mas um vem pra cima, chamando o garoto de desgraçado. Só que é claro, nosso Prota defende com facilidade. Porém, o inimigo não esperava por isso. Não que ele fosse defender tão fácil assim. Só que sabe, meu amigo, subestimar o garoto foi seu maior
maior erro. O Prota já termina com o vermelhinho partindo pro cabeludo. No final das contas, tá os 3 derrotados. O pessoal do chat já começa a falar que essa jogada de guerreiro dele parece ser bem divertida. Porém, o tal de Fidme já avisa que quem tiver pensando em fazer igual, esquece. É melhor nem tentar. Isso é coisa do maluco. De preferência, é melhor eles continuarem no modo furtivo. Bom, com todo mundo apanhando, agora só falta o capitão. Vendo o Prota se aproximar, o maluco fica desesperado. Mas o Prota só faz uma única pergunta: cadê o Drake? Quando o desmontador pensa em discutir, o Prota já senta o sarrafo. Calma, calma, não quer dizer também que ele eliminou o cara de vez. Foi só pra dar um susto e ele entender aonde tá se metendo. Aí rapidinho o safado abaixou a bola. O Prota ainda pergunta de novo: cadê o candango do Drake? Porém, agora o camarada ficou tão assustado que já não consegue nem mais falar. O chat começa a achar essa situação bem engraçada. Como é que o moleque conseguiu fazer isso? Porém, o Prota não tá muito pra graça e diz: vambora, meu amigo, tu quer tomar ou tá ripada? O doidão, cheio do medo, depois de tomar mais uma na cabeça, diz que tá na rua 13. O Prota começa a dizer que tá vendo, não foi difícil. Se ele tivesse falado antes, não tinha apanhado tanto. O pessoal do chat começa a perguntar como é que ele fez isso. Tipo, conseguiu informações só na base da porrada? Isso é praticamente uma nova rota, ninguém tentou isso antes. E pode até parecer óbvio, mas não é. Se você bate num personagem, ele não fala assim tão fácil. Então como é que o Prota conseguiu? Segurando aquela faquinha, o Prota diz que a propósito, aquela adaga é muito curta, então se torna muito desconfortável na mão dele, sabe? Bom mesmo, se ele se tivesse algo maior por ali. E foi aí que ele avistou o grandão. A palavra grandão não ficou muito interessante, mas vocês entenderam que eu tô falando do cano, né? Bom, com aquele pedaço de metal em mãos, a gente volta ao nosso presente. É aí que tá todo mundo partindo pra cima do Prota. Só que o moleque não arrega não. Aquilo ali pra ele é fichinha. Fora que ele nem sente dor, né? Na sua vida passada era real. Ele tinha que apanhar todo mundo na porrada ou morria. Então o moleque pula aqui, bate em outro lado, aí mais 2 e pronto. Quando a gente toma noção do tempo, já tá todo mundo derrotado. É, eu sei, foi bem rapidinho, né? Mas vamos dar graças a Deus porque eu quero seguir a história. O moleque começa a pensar que os devs são realmente implacáveis. Enfiaram 30 pessoas dentro de um teatro de um tamanho daquele. E o pior de tudo é que eles te pedem pra fazer um assassinato às escondidas. Com 30 candangos no local daquele tão apertado. Faz sentido? Não faz. Interrompendo o pensamento do Prota, alguém começa a rir, dizer que ele não foi nada mal. Porém, essa risadinha vem também acompanhada de um ataque. A sorte é que o Prota desvia, até consegue dar uma cheiradinha na espada do cara. É, eu sei, essa frase ficou estranha de novo, mas o que eu falaria? Bom, se aquele ataque já não foi chato pra caramba, agora o Prota tem que se preparar porque tá vindo mais umas 50 delas. Não que isso seja um problema gigantesco pro garoto. Foi só balangar um pouco o pedaço de cano que rapidinho ele evita todos os ataques. O pessoal pergunta se ele realmente tá dando parry ao invés de se esquivar. É sério que até nisso ele vai fazer o parry? Se aproximando, aquele safado diz que não foi nada mal. Porém, será que o garoto vai continuar aguentando? Mas ainda mais sabendo que os próximos ataques serão com adagas de verdade? Agora a gente finalmente vê o rosto do Drake. Ele joga todas as suas lâminas pra cima do Prota. O pessoal começa a comentar que são muitas. O garoto não vai conseguir parar. Só que eles esquecem que é o nosso Prota. O moleque pega o pedaço de cano e começa a fazer um helicóptero com ela. Mas aí, já era. Defesa total. Na verdade, ele consegue até fazer melhor que isso. Algumas lâminas ele joga na parede, mas tem outra em específico que ele joga direto na cabeça do Drake. Tudo bem, um cara até desvia, mas passou de raspão, hein? O pessoal começa a elogiar o Prota, falando que o moleque consegue dar parry, até mesmo em objetos voando. Será que realmente tem alguma coisa que ele não consegue dar parry? O Drake diz que o Prota até que muito bom, mas qual é o nome dele mesmo? O moleque se identifica como Mumyong. Porém, enquanto o Prota se identifica, o pessoal começa a comentar que o Drake não costuma perguntar nome, pra ele tá fazendo isso. Com certeza tá bem frustrado. Voltando ao Drake, ele diz que o nome é muito bom. Os fortes merecem ser lembrados. Portanto, a brincadeira vai ficar um pouquinho diferente agora, tá bom? Ele vai começar a ir com tudo que tem. O maldito começa a avançar primeiramente com as suas lâminas. Porém, isso também não é algo impossível pro Prota. Ele consegue rebater ou desviar. O ruim é que essas malditas parecem vivas. Uma até aproveita que o Prota não tá vendo pra atacar pelas costas. Porém, calma lá, né, minha criança? O Protinha também não é qualquer um. O moleque começa a refletir que quando o Drake tava apenas jogando adagas, ele achou que seria mais fácil do que o Hector. Mas vendo ele agora com esse tipo de ataque, aquele tipo de corrente, provavelmente é esse o motivo de ninguém ter conseguido vencê-lo. Falando com o chat, o Prota diz que pra um jogo de assassinato, eles realmente alopraram no combate corpo a corpo. O pessoal concorda e diz que talvez os devs estavam querendo incentivar esse combate corpo a corpo, mesmo a pessoa sendo um assassino. Mas voltando pro Drake de novo, ele diz que já que o Prota não avança, então ele vai avançar primeiro mais uma vez. O Drake vem com tudo, inclusive a sua espada pra cima do Prota. Porém, mesmo assim, o moleque consegue se defender com um pedaço de cano. O problema real mesmo são aquelas lâminas vivas. Isso é o que mais atrapalha o garoto. Elas praticamente não param, ele tem que se defender toda hora. A rapaziada do chat começa a comentar que, pelo visto, ele apenas tá bloqueando o tempo todo.
Parece que até mesmo o Mumyong não é páreo pro Drake. O moleque pensa que realmente é mais difícil do que lutar contra 13 caras que ele lutou no passado. No entanto, o Prota ainda é o Prota. Ele sobreviveu à montanha de lâminas e à floresta das espadas. O moleque conhece muito bem o caminho pra sobrevivência. Então o seu objetivo a partir de agora é romper e diminuir a distância. O Drake pergunta se o garoto acha mesmo que ele vai dar uma brecha. Porém, quem disse que ele tá pedindo? O safado do Prota consegue de novo fazer aquele tal de parry. E isso acaba deixando o Drake totalmente travado. O moleque sabe que o parry pode matar direto um mob comum. Porém, com o Drake é um pouquinho diferente. Isso só ganha tempo suficiente pra fazer um único ataque. E mesmo assim, ainda tem aquelas malditas lâminas que protegem o Drake. Isso acaba não permitindo que o garoto faça um hit decente. Só que, claro, como eu tinha dito da última vez, o Prota ainda é o Prota. Tudo isso que a gente falou não se aplica ao garoto. Pra acertar o safado de uma forma muito violenta, o garoto começa a respirar e levantar a sua lâmina. Lâmina não, né? O seu pedaço de cano. Ele vai aplicar a postura que repetiu dezenas de milhares de vezes. Primeiro você firma os pés, depois transfere o poder da sua parte inferior. No final, você obtém a postura de guarda alta do deus da espada, também conhecido como Seonjun, ou até Mumyong. Aí depende do contexto que você tá, né? Mas o que importa mesmo é que essa pancada é violenta. Pode parecer uma postura básica, mas quando pega na cabeça, ô lenhada miserável, papo de ficar com traumatismo craniano. O pessoal do chat começa a perguntar o que é que o garoto acabou de fazer. Ele simplesmente amassou a cabeça do Drake? O moleque começa a pensar que como a realidade virtual e o seu próprio corpo são diferentes, ele não tinha tanta certeza se ia funcionar tão bem. Porém, isso não importou nem um pouco. O seu trabalho de pé, a torção do seu corpo superior e até mesmo a trajetória dos seus braços, cada momento tá perfeitamente ajustado. Isso que o impressiona. O mais chato é que o Drake não desiste. É claro que o Prota não conseguiu eliminar o safado com um único ataque. E pra piorar, agora ele tá puto coçando a cabeça. O maluco diz que agora o Prota vai pagar por aquele ferimento. Porém, o moleque dá um giro e começa a arrastar a própria lâmina do Drake. E sabe aquele dilema tudo que vai e volta? Pois então, a lâmina voltou. E se voltou. A corrente que antes atrapalhava pra caramba, agora já não atrapalha mais. O moleque começa a pensar que isso tá sendo bem divertido. Sabe esse momento dele ficar balançando sua arma pra lá e pra cá, lá ele, mesmo que seja um cano, lá ele de novo? É a única prova de sensação que ele tem da sua vida passada. Mas sabe, aproveitando esse momento de felicidade, o moleque consegue desarmar o Drake. E agora, bem, ele tá ajoelhado no chão. O Prota, sendo mal pra caramba, dá mais uma chapuletada na cabeça do maluco. Mas aí não tem como, né? O cara foi de F na hora. O sistema avisa que o chefe Drake foi eliminado. A recompensa de fragmento da ordem é de 1 de 4. Traduzindo, tem mais 3 líderes pra ele enfrentar. O chat vai à loucura falando que o Mumyong é um deus. O moleque realmente conseguiu. E até aquele mano JM, também conhecido como assassino de Joseon, doa 100 mil won pro Prota. Sim, não foi 10 mil, foi 100 dessa vez. Eu acho que ele realmente ficou feliz com o garoto. Ainda por cima, dando uma olhada na live, o Prota vê que o número aumentou pra 447. Ele estranha isso um pouco, porque não imaginava que os números tinham aumentado assim. Porém, por mais que o Prota se sinta bem com isso, ele se lembra que o Kentai falou que não era pra ele ficar obcecado pelos números. Dê o seu melhor, mesmo que tenha um único espectador. Porém, o garoto não consegue evitar de se sentir bem com isso. Querendo ou não, tem mais gente assistindo ele. O pessoal do chat começa a elogiar de novo o Prota. Muito porque ele tá provando suas habilidades e, principal, do jeito que ele tá jogando. É como se ele estivesse jogando o jogo sozinho pela primeira vez. Ninguém nunca fez isso. Mas um candango manda 10 mil won pro Prota. Ele diz que ainda é mais bizarro que ele matou todo mundo com um pedaço de cano. Vocês têm noção disso? Tá vendo? Ele tá jogando um jogo diferente. Não é o mesmo jogo de assassinato, não faz sentido. Dá até pra apelidar o Prota de assassino do cano. Uma outra pessoa pergunta o que aconteceria com o Prota se ele não tivesse um aumento de dano, o buff que ele recebeu. Porém, a rapaziada diz que mesmo assim, ele deitaria o cara no cacete do mesmo jeito. Se não fosse com 2 porradas, seriam com 3 ou 4. Parando a discussão do chat, o Prota fala que tem mais uma pergunta. E os guardas? Nunca vão aparecer, não? A rapaziada diz que os guardas nesse mundo são como policiais de webtoon coreano. Eles nunca aparecem, pelo menos não durante uma missão, né? Salvo exceção se você roubar alguma carteira. Aí sim eles decidem correr atrás de você. Mas saiu disso aí? Não, eles não aparecem não. O Prota diz que tá, ele entendeu. Mas o que farão agora? Devem sair dali por enquanto? Bom, sem muita opção. O moleque realmente acaba voltando pra cidade. Porém, quando ele tava lá caminhando, alguém chama por ele. Uma pessoa já aparece totalmente encapuzada. Eu poderia dizer que seria talvez outro assassino? Uma mulher que imediatamente pergunta quem é a pessoa. O cara faz um drama, enrola um pouquinho, mas finalmente se revela. E não é um cara, né? Na verdade é a Christine. Ela comenta que pelo visto o Prota deu um jeito no Drake. Graças a ele, toda a população foi liberta da opressão, então ali tá a recompensa. Uma bolsa bem gorda. O sistema do jogo começa a dizer pro Prota que ele adquiriu algumas riquezas. E claro, a sua reputação também aumentou. Pausando o jogo, o Prota pergunta pro
pro chat se isso tá certo. Tipo, ele já recebeu, entre aspas, uma recompensa lá da missão, mas ele realmente pode receber esse dinheiro aqui de novo? O chat diz que sim, por que não? O Prota diz que tudo bem, beleza, mas pra que ele vai querer dinheiro? O chat diz que realmente, dinheiro pra ele não faz muito sentido, porque o dinheiro normalmente é pra comprar arma. Só que ele usa cano, e cano é o que mais tem na cidade. O Drake lá no céu diz pro Prota que se ele não queria dinheiro, então por que foi na casa dele? Por que fez isso com a sua cabeça? O Prota responde, porque sim. Voltando pro jogo, a Christine pergunta pra onde o Prota vai agora, e o moleque pergunta se realmente precisa responder. Balançando a cabeça, ela diz que, não precisa. O Prota diz que belezinha então. Agora ele tá partindo. A Christine se despede dizendo que vê ele em breve. Se voltando pro chat mais uma vez, o Prota diz que o assassinato já foi um sucesso. Porém o chat fala, calma lá meu patrão, assassinato? Realmente dá pra te chamar de assassino? O assassino do jogo é aquele cara furtivo que chega na encolha, chega e deita todo mundo na porrada lentamente. Você não, você entra, chega a dar o pau em todo mundo e pronto. Pensando se realmente chegou a hora de encerrar a live. O Prota diz que já fez o que tinha pra fazer hoje, então agora tá indo embora. Porém a rapaziada começa a comentar pedindo pra ele esperar. Calma aí, já vai? Fica mais um pouquinho. Porém calma rapaziada, calma, o Prota já trabalhou demais. Dito isso, então até a próxima. Deslogando e voltando pra realidade. O Prota começa a se alongar porque, bem, passou bastante tempo dentro da cápsula. É aí que ele acaba vendo um camarada deitado na cama dele, bem florzinha, sabe? Em outras palavras, bem gay. O Prota pergunta o que o idiota tá fazendo deitado na sua cama. Na verdade, o que ele tá fazendo no seu quarto? O Kintai diz que tirou o dia de folga hoje, então acabou parando no quarto dele pra assistir a transmissão. O Prota diz que beleza, mas tinha que assistir no quarto dele e com o pé no seu travesseiro? Rebentando o Kintai, o Prota pergunta se por acaso eles não tinham a regra do quarto. O que o maldito tá fazendo ali? Alguns momentos depois, tudo foi resolvido. Porém, o Prota pergunta pro Kintai o que ele achou da transmissão. Alguma reação diferente? O Kintai fala que, bem, teve 440 espectadores e tava todo mundo bem engajado, então até que, sim, foi bem. Porém, querendo dar uma olhada no fórum, o Prota vai e arranca o celular da mão dele. Nos fóruns, o pessoal tá perguntando quem é o Prota. Uns até identificam ele como um tal de Lord Mumihong. Lá, de fato, tem vários elogios. Porém, tem algumas coisas que o Prota acaba não gostando. Uma das coisas que ele também procurou e não achou foi informações sobre esse tal fragmento da Ordem. Provavelmente porque ninguém tinha chegado onde ele chegou. Ninguém tinha derrotado os 4 grandes. O Prota repara de novo que às vezes aparece um comentário ruim. Um comentário ruim sobre ele. Dizem que são falsos, diz que isso ali não é jogada de guerreiro e etc. O Kintai fala pra ele relaxar. Quando se ganha fãs, também se ganha hater. Mas tava gostosinho quando todo mundo tava dando atenção pra ele, não é? Agora que algumas pessoas criticam, ele fica assim. Devolvendo o telefone, o Prota pergunta o que deve fazer no momento. O Kintai pergunta, como assim? Ué, o número de espectadores passou de 400. O número de pessoas olhando na comunidade já passou de 10 mil. O Prota não entende muito bem o que ele quis dizer com isso, mas aparentemente, será que é pra ficar mais famoso ainda? O problema é como? É aí que o telefone do Prota acaba tocando. Ele vê algumas pessoas comentando sobre o Alpaca, principalmente sobre a aposta que ele tinha feito. O Prota na hora estranha, sem saber quem é essa pessoa, ou que aposta seria essa. É aí que o Prota vê aquela fala dele direto na live. O maluco disse que se o Rei dos Punhos da jogada de guerreiro realmente conseguisse fazer o que ele não conseguiu, que no caso seria derrotar o Drake, só que pior, né? Entrando como um guerreiro, o moleque ia começar a chamá-lo de mestre. Meu amigo, isso era tudo que o Prota queria ouvir numa hora dessa. Agora ele achou um meio de ficar mais famoso. Chamando o Kintai, ele pergunta se o moleque conhece o streamer Alpaca. O maluco diz que sim. Eles já chegaram a fazer algumas collabs antes. O Prota diz que beleza, excelente. Então ele tem um favor a pedir. Só que deixando o Prota um pouco de lado e indo até o Alpaca, a gente vê o garoto entristecido de novo. Ele pergunta pro chat quantas vezes falhou agora. E a rapaziada diz que agora foram 13. 13 vezes. Sim, antes tinham sido 4. O moleque fica entristecido com isso, pensando que deveria eliminar o Drake, com a reputação que ele juntou dos outros NPCs. Enquanto o chat ri da cara do garoto, ele percebe que tem algo se aproximando. É a Daiback, a mascote do lobby. O Alpaca acaba se aproximando dela, chorando e chamando seu nome. Ele até comenta com o chat que aparentemente a criatura tá tentando consolá-lo. Porém, esse pensamento do moleque vai embora quando recebe um cuspidão. O pior é que a criatura veio, cuspiu na cara dele e simplesmente foi embora. Oh, infeliz amaldiçoada. O chat fala pro Alpaca pra ele parar de brincar e começar logo. Porém, o moleque diz que não, ele não tá brincando. É aí que um tal de algum idiota faz uma doação de 10 mil won. Junto com isso, ele faz um comentáriozinho engraçado. Esse comentário é justamente tudo que o Alpaca tinha falado antes, sobre aquela aposta, sabe? O Alpaca pergunta como assim? Alguém realmente conseguiu limpar aquilo? O maluco diz que sim, até manda o título do vídeo do Prota pra ele. Mas o Alpaca não acredita, acha que isso é brincadeira, não é possível. O cara forjou até mesmo um link pra tentar enganar o moleque, mas é aí que ele vê a thumbnail. É, meu camarada, o Protinha realmente conseguiu. O Alpaca fica muito surpreso com isso. Quem no mundo é essa pessoa? Como é que ele conseguiu fazer isso? Olhando o nomezinho, ele vê que é o maldito Mumihong. Porém, tirando a atenção do garoto, ele vê
vê que chegou uma mensagem. De cara ele tomou um susto, porque a notificação veio de repente, mas logo em seguida começou a abrir. Porém, quando viu a mensagem, o olho chega a regalou. Era uma mensagem do Quintai. Na verdade, era uma mensagem do Prota através da conta do Quintai. Uma mulher que chamou Alpaca se identificou e falou que seu nome era Sil Jun. Ele diz que também joga o Amanhecer do Assassino, só que o seu nome no jogo é Mumyong. Será que eles podem trocar uma ideia por um momento? Bom, deixando esses dois de lado e indo até a Moviesoft Coreia, a gente vê o CEO da empresa. Ele tá lá tomando seu cafezinho. Esse aí é o tal de Evi Paimon. Como eu já disse, ele tava bem feliz tomando seu café. Porém, por pouco tempo, porque um desgraçado acaba invadindo a sua sala. O presidente fica puto e pergunta se por algum acaso o moleque não sabe bater. O camarada pede desculpas e diz que é urgente. O presidente diz que tá bom, o que foi? O doidinho diz que algo enorme aconteceu. Um dos governantes foi derrotado. E pior, foi através de uma jogada de guerreiro. Eu sinceramente não entendo muito o que é essa jogada de guerreiro. Eu chuto que é você ir bater de frente com os caras ao invés de tentar, sei lá, fazer assassinatos à surdina. Eu imagino que seja isso, né? Mas nem tenho certeza. Mas aí o chefe pergunta se ele tá de sacanagem. O Drake, por incrível que pareça, ele é o mais fraco entre os 3 governantes. É o mais difícil de encontrar. Mas de poderio bélico, ele é o mais fraco. O CEO diz que já até tava na hora de alguém derrotar aquele maluco. O garoto diz que tudo bem, mas e se essa pessoa ficar curiosa sobre o fragmento da ordem? Mas o presidente fala que chega. Ele tá se preocupando demais por nada. De fato, se todos os fragmentos da ordem forem reunidos, isso estragaria os planos deles. Porém, foi o garoto que projetou e colocou o sistema para evitar isso, não foi? O moleque até começa a pensar um pouco nesse fragmento da ordem. Como vocês sabem, ele é um item obtido assim que você derrota um governante. Não dá para trocar, negociar ou vender. Você que derrotou, então ele te pertence. Outro detalhe sobre esse fragmento da ordem é que você só consegue fazendo uma jogada de guerreiro, e isso derrotando o governante, é claro. No entanto, tem um governante que não dá para derrotar sem uma habilidade específica. E para conseguir essa habilidade, meu camarada, você tem que jogar muito, mas tipo muito. A quantidade de horas é massiva. Porém, claro, se você estiver lá jogando, o sisteminha da cápsula vai falar, ó, você já tá mais de 100 horas, vai descansar um pouquinho, depois tu volta. E é por isso que você meio que não consegue. Na teoria, o garoto não precisa se preocupar com isso, mas, né, ele é precavido, sabe? Ele até começa a choramingar pro diretor, dizendo que não sabe o que pode acontecer. Tudo é possível, inclusive nada. Inclusive, o moleque que fez essa palhaçada tava ao vivo. O safado é um streamer, tava online até um segundo atrás. O diretor só manda o garoto ficar quieto e voltar ao trabalho. Mas, aliás, como ele sabe que o garoto tava transmitindo agora há pouco, por algum acaso ele tava deixando de trabalhar pra assistir live, o garoto tenta mentir, despistar, mas infelizmente não consegue. Isso deixa o diretor puto, avisando que vai descontar diretamente do salário dele. Mas até o café que ele tava bebendo agora já não quer mais. Garoto maldito, deve ir safado. Ao invés de estar trabalhando, desenvolvendo coisa, ele tá aí assistindo live. Mas parando pra pensar um pouco, eles não vão reunir todos os fragmentos, vão? Deixando o diretorzinho de lado e indo até a casa do Alpaca. Ele tá explicando toda a situação de estar fazendo uma collab. O seu parceiro pergunta se essa collab realmente é hoje. Afinal, ele vai realmente seguir em frente com isso? Até publicação fez, fora que provavelmente não existe material bom pra você usar como conteúdo de descoberta de novato. Isso é só perca de tempo. O Alpaca fala pro Surran que ele na verdade tá enganado. Ele não tá vindo apenas como um convidado normal. Ele tá vindo pra se tornar o seu mestre. A live é praticamente de apresentação. O Surran diz que mestre é uma ova. O moleque faz live há alguns dias. Como é que ele tá chamando de mestre? O Alpaca responde que ele viu quando tava editando o vídeo. Será que vai precisar ver de novo? O maluco diz que não, mas provavelmente o Prota só é bom em jogos de assassinato. Fora que ele só se importa com a T-League. E lá não tem essa de ficar assassinando. O Alpaca diz que tanto faz. Mas será que o Surran pode emprestar a cápsula dele? É claro que o maluco diz que não. Eles têm uma reserva na casa, por que ele não usa ela? É aí que ele explica que o Sil Jun tem a taxa de sincronização um pouco baixa. Um pouco não, né? Bastante. Como o Surran trocou a sua recentemente por uma mais moderna, então ela é muito boa pro garoto. Mas é claro que o mano Surran não concorda nem um pouco com isso. Fora que, como ele quer botar alguém como seu mestre, se nem a sincronização o cara tem direito, indo pro seu quarto, o Surran avisa que vai estar monitorando as reações da live, no caso da collab. Então, qualquer coisa, só avisar que ele tá no quarto. O Alpaca pensa que aquele idiota é realmente muito ranzinza. Por que ele tá tão bravo? Mas é aí que o garoto começa a refletir sobre outra coisa. Tipo, o Prota tá com a sincronização muito baixa e mesmo assim consegue fazer jogadas incríveis de guerreiro. Se ele faz isso no jogo, então imagina na realidade. Ele é o quê? Um assassino de verdade? Ou sei lá, um bandido? Será que se o Alpaca se negar a fazer a collab ou fazer alguma besteira durante ela, o Prota vai resolver desová-lo? O garoto começa a pensar que talvez essa collab tenha sido uma má ideia. O problema é que já era, meu amigo. A campanha já tocou. O Prota já chega
chega dizendo que é um prazer em conhecê-lo e o Alpaca toma um susto. O garoto não é aquilo que ele estava pensando. Na verdade, é um garoto bonito, um rosto impecável, bonito por natureza. Só que do lado a gente tem o Quintai. Mas o Quintai é apenas o Quintai, né? Mas sabe o que pega o Alpaca? O Prota é bonito por natureza e o seu avatar parece bastante com o garoto. Já o dele é outros 500. O garoto teve que mexer bastante para ficar bonitão. Passando na frente do Prota, o Quintai cumprimenta o Alpaca e diz que já faz bastante tempo, mas agora que todo mundo já se apresentou, o Alpaca chama eles para entrarem. Porém, enquanto entra, o Prota começa a reparar em tudo. Por fora, a casa até que parecia normal, mas parece que a área de trabalho e a área de estar do Alpaca é totalmente diferente. São separados. Então será que é assim que é uma casa de um streamer veterano? O Alpaca pede para eles esperarem um pouquinho, porque ele vai ali fazer um café. O Quintai diz que tudo bem, mas ele vai lá ajudar também. E o Prota, enquanto isso, vai ficar observando a casa. O Prota percebe que o Quintai tá social demais. Ele não lembrava do garoto ser tão espontâneo assim. Mas enfim, o moleque percebe que tem mais alguém na casa. É aí que ele bate de frente direto com o Surran. Calma, o garoto também não chega na ignorância. Ele cumprimenta direitinho o Prota. O moleque se identifica como gerente e editor do Alpaca. O seu nome é Lee Surran. O Prota faz o mesmo e se apresenta como Sion Jun, no caso um streamer qualquer. Porém, assim que eles apertam a mão, o Prota percebe algo diferente. O que é que ele tá tentando fazer? Estabelecer domínio? O Surran diz que viu a gameplay do Prota, porém falam que a taxa de sincronização do garoto é baixa. O Prota diz que é isso mesmo, infelizmente. O Surran diz que entendeu, mas outra coisa que ele ficou sabendo é que o garoto não joga há muito tempo. O Prota diz que honestamente isso é meio que um segredo, mas ele jogou a T-League por um tempo, isso há 7 anos atrás. Isso deixou o Alpaca assustado e curioso. É sério que ele jogou há 7 anos atrás? O Surran, entendendo mais ou menos onde tá se metendo, pergunta se naquela época as habilidades do Prota eram boas, tipo, boas tanto quanto hoje em dia. Qual era o elo do garoto? O Prota responde que era prata, vendo que o elo era muito baixo. O Surran diz que não engole essa. Não tem como ele ter ficado bom em tão pouco tempo, pelo menos não fazendo uma grande pausa, né? Porém, pra eles tirarem a prova dos 9, que tá um treinamento rápido lá no campo de treinamento, o Prota pergunta se é realmente pra ir agora. E o cafezinho? O Quintai pergunta pro cara por que ele quer levar o Sion Jun pro campo de treinamento. O Surran diz que quer testar a habilidade do garoto. O Quintai pergunta se ele realmente quer fazer isso com o Prota, porém o Surran diz que sim, por quê? O Quintai responde que bem, é um aviso pro seu próprio bem, não faça isso. O Surran pergunta se por algum acaso o Quintai tá insinuando que ele vai perder. O Quintai diz que na verdade nem é sobre perder. Bem, ele vai contar uma coisa agora, mas é segredo e não deve sair dali. Se ele realmente quer lutar tanto com o Prota lá no campo de treinamento, seria bem mais fácil ir lá e desafiar a IA de nível 10. O Alpaca e o Surran ficam surpresos na hora. Não é possível que a IA de nível 10 seria o Prota? Mas o Quintai diz que sim. O Protinha é o tal do desconhecido, aquele que derrotou a IA da Jinsoran, dando play no vídeo do moleque. Aquele mesmo vídeo que o Quintai tinha gravado quando ele tava lutando contra a IA. A gente vê as espadas se cruzando. Quer dizer, a gente vê não, né? Os camaradas estão vendo. Eles acham tudo incrível e nem acreditam que foi o Prota que fez isso. O pior não é nem ele derrotar a IA, mas derrotar fazendo daquele jeito. No final, o moleque ainda meteu a frase que se ela praticar por mais 80 anos, talvez consiga vencê-lo. O Alpaca começa a comentar que o estilo do moleque é insano e simplesmente do nada essa collab começou a dar mais pressão. O Quintai começa a dizer que bom, ele avisou, mas ninguém acreditou. Aí ó, o Prota também começa a perguntar por que o moleque tá se gabando, mas quem fica realmente sem palavras pra isso é o Surran. Ele chama pelo Prota um pouco agoniado. Você vê o maluco com essa cara e pensa, bom, ele vai dar uma bronca no Prota, só que claro que não, até porque ele também não aguenta na porrada, né? Então o moleque diz que de agora em diante ele servirá o garoto como seu Ryugunin. Os moleques começam a ficar assustados com o grito que o doido deu, e na verdade nem o Prota entende muito bem. O moleque diz que quem é bom em jogo é chamado e conhecido por Ryugunin. O Prota pensa que até aprecia o respeito dele, porém na idade que ele tá, deveria ser conhecido ou chamado de ancião e não de Ryugunin. O Alpaca, vendo toda a situação, começa a pensar em 7 anos atrás. Será que o Prota é o usuário daquela época? Aquele bom de porrada pra caramba? Chamando pelo Alpaca, o Surran pergunta o que ele tá fazendo. Ele não vai parar de viajar não? Tá quase na hora da transmissão. Vocês precisam se preparar. O moleque diz que realmente é verdade. Já tá quase na hora. Mas nada tira do seu pensamento que o Prota pode ser aquele camarada. Mas isso seria pensar demais, né? Não é possível que seja a mesma pessoa. Bom, interrompendo a briga dos dois ali aleatoriamente, o Alpaca chama pelo Prota. O Surran diz que primeiro, o seu mestre precisa entrar na sua cápsula. Sim, tem que ser na dele. Ela é a melhor pro garoto. O Prota agradece
Parece meio desconfortável, vamos concordar? Nem parece aquele cara que não queria emprestar sua cápsula, né? Até o Alpaca acha isso bem engraçado. Que mudança de atitude drástica, não? Bom, assim que inicia a transmissão, o chat já começa a comentar. O Alpaca começa a chamar por geral, dando oi pra todo mundo. Ele diz que é um prazer ver todos ali presentes de novo. E aos novos, é um prazer em conhecê-los. Mas a maioria ali sabe o que vai acontecer no dia de hoje, não sabe? Alguns dizem que sabe. E até mandam o Alpaca tirar o rosto da frente. O moleque reclama, é claro, porque a live é dele. Então quem veio ali devia estar querendo ver ele, não é? Porém o chat diz que não, com certeza não. Quer dizer, tem um que defende o Alpaca e diz que veio ali exatamente pra ver aquilo. O moleque fica todo feliz com isso e diz que pelo menos um veio vê-lo. O cara diz que é claro que sim. Hoje é dia da live até o fim. Porém, o Alpaca fica puto pra caramba, porque não é hoje a live. Pelo menos não até o fim. Hoje é outra coisa. Uma das pessoas no comentário pergunta por que não vai ser hoje. O Alpaca diz que fica feliz por ele ter perguntado, porque agora tá na hora de responder. Hoje é dia de realizar aquela jogada absurda. A jogada do guerreiro. Porém, primeiro, deixa ele apresentar o mestre que vai ensinar a jogada do guerreiro pra eles. O pessoal começa a se perguntar se por algum acaso, sei lá, ele sequestrou alguém ou até mesmo um mestre. Mas aí a gente vê que não tem ninguém ali. É claro que o Alpaca não entende nada, o chat não entende nada, eu não entendo nada. O pessoal até pergunta se por algum acaso ele tá fazendo collab imaginária, enquanto todo mundo ri da cara dele. O moleque pensa que, bom, alguma coisa aconteceu de errado. O pessoal até comenta que a live na verdade é amanhã. A collab é só amanhã, Alpaca. Porém, ele diz que não é hoje, seus imbecis. E só pra provar que a collab não é imaginária, ele até mostra a mensagem do Prota. Porém, de repente, uma outra mensagem chega do garoto, e essa realmente é pela conta oficial do Prota. O Seonjun diz que não sabe como entrar no lobby do Alpaca. Será que ele poderia enviar um convitezinho pra facilitar? O Alpaca e o chat ficam surpresos com isso. Na verdade, até mesmo o Quintai e o Surran. É aí que o chat começa a cair engargalhado. O moleque é burro demais. O Alpaca manda o convite, mas começa a se perguntar se realmente o Prota tava falando sério. Bom, o que importa é que o Prota tá entrando. A ovelhinha, ou sei lá que diabo é isso, que eu já não lembro o nome desse bicho, diz pro Alpaca aguardar por um momento. Com o Prota finalmente aparecendo, ele pede desculpa a todo o público. Ele sabe que se atrasou um pouco. O Alpaca diz que tudo bem, relaxa, isso acontece. Mas realmente o moleque é um iniciante, né? O chat comenta que tá, tudo bem, ele pode até ser um iniciante, mas tu não sabe entrar no lobby direito é um pouco demais, não é não? O pior de tudo é um iniciante aprendendo com outro iniciante, porque o Alpaca também é burro tanto quanto. E isso são palavras do chat. Dando uma olhada na live, o Prota percebe que tá com 19 mil, quase chegando em 20. A audiência tá lá em cima, bem diferente da dele. Porém, de alguma forma, esse chat é engraçado. Eles estão sentando a lenha no Alpaca. Parece até que esculachar o streamer se tornou a atração principal. A janela de chat em cada sala varia dependendo da personalidade do streamer. Alguns governam com mão de ferro e até esmagam seus espectadores, enquanto tem outros streamers que mantêm uma transmissão um pouco mais amigável, sabe? Bem, se for reparar ao lado do Prota, ele até que gosta desse tipo de atmosfera um pouco mais livre. O que pega no Alpaca é que todo mundo reclama das suas habilidades em jogos. O moleque é ruim demais. E no caso do Seonjun é um pouco diferente, porque o moleque é habilidoso. Ninguém vai reclamar. Bom, chamando a atenção do chat, o Alpaca diz que, como todos sabem, graças ao Seonjun, o Drake foi derrotado. E por conta disso, agora ele vai ter que fazer uma live chamada Live até o Fim. Eu não sei exatamente que tipo de live é essa, mas provavelmente é um bagulho muito rushado. Tipo umas 10, 13 horas de live, eu acho. O pessoal do chat até começa a debochar da cara do Alpaca. Usam cada palavra que o garoto disse. O Alpaca até se revolta um pouco e diz que vai banir, mas vocês sabem que não adianta. Até o Prota acha isso um pouco engraçado porque ele viu o vídeo. O moleque diz que se o Prota não tivesse derrotado o Drake, ele não teria que fazer uma live até o fim. E o Prota diz que ele tem razão. Ele até que sente um pouco de responsabilidade nessa situação. A culpa é dele de ter derrotado o Drake e não ter imaginado que um idiota faria uma aposta tão burra com o chat. Vendo como o moleque tá lidando com a situação, o Alpaca percebe que ele é completamente ousado. E não ousado pro seu lado. É porque mesmo diante de uma quantidade grande de espectadores, o moleque não fica nem um pouco nervoso. Parece que já tá acostumado com aquele número. Ele na verdade tá se divertindo. Bom, pra seguir o roteiro, o Alpaca diz que realmente a culpa é dele. Mas será que seu professor pode salvá-lo dessa situação? O Prota diz que vai fazer o possível e o Alpaca diz que muito obrigado. Bem, o conteúdo dele será dividido em duas partes. A primeira será entrar no jogo e aprender com seu Seonjun. Agora o próximo segmento vai ser algo um pouco mais secreto. O garoto só vai contar quando terminar a tal da live até o fim. Mas antes deles entrarem, o Alpaca pergunta ao Prota que tipo de habilidades ele upou. Porém, o Prota não sabe dessa história de habilidade. Que habilidade, meu camarada? Na verdade, ele acabou não upando nada. O Alpaca pergunta como assim ele não tem nenhuma habilidade? E quantas habilidades passivas básicas de ataque, velocidade, movimento ou até buff de dano? Porém, o Prota fala que, bom, ele não upou nada. Na verdade, nem sabia que dava pra fazer isso. E provavelmente, aquele camarada lá de trás que tava comentando quando o Prota tava derrotando o Drake, tava achando que o moleque tava com alguma habilidade pra ter tanta força. Mas não, meu camarada, foi só na base da chapuletada. O Prota deixa claro que não chegou a usar nenhuma habilidade antes e realmente precisa usá-las. Bom, se o Alpaca quiser
e vocês comentarem bastante, a gente vai ter uma parte 2 pra gente ver essas habilidades. Minha tropinha, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa continuação e claro, é aquilo, né? Gostou? Deixa o like pro YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo, compartilha pra dar aquela moral, hypa também e comenta pra gente trazer logo essa parte 2 porque já tá prontinha aqui na minha mesa. Dito isso, fui!